Quando chegam ao túmulo, ficam em frente a ele e começam a colocar as flores. Ao mesmo tempo, Arif diz a Bahar que eles estavam muito preocupados por não conseguirem nem falar ao telefone. Bahar, com o rosto pálido, diz que também estava angustiada e sentia que algo ruim iria acontecer porque ela sabia que alguém tinha sido ferido, feito algo ruim. É por isso que ela ligou para ele pela primeira vez pensando que ele estava ferido ou que algo havia acontecido com ele depois que eles partiram. Na casa segura, Nizam está lendo um livro com seu pai enquanto Doruk estuda inglês com Peril. Ela pergunta sobre as cores que estudaram e quando ele pergunta como dizer branco, a pessoa responde que é Nizam. Peril sorri e diz que está prestando atenção, mas Nizam diz que não a ouviu. Ela já sabia disso porque tia Yale a ensinou. Peril continua estudando com Doruk. Atice, Seida e Enver terminam de colocar diversas flores no túmulo de Elis e preparam água para regá-las. Seida diz que Elis gostava muito de flores, então ficará muito feliz ao vê-las. Atice borrifa água nas flores. Bahar e Arif chegam ao cemitério e param o carro. Bahar pergunta se sua mãe está esperando por eles. Arif responde que sim, assim como Enver e Seida. Os dois saem do carro, mas Bahar vê a entrada do cemitério e deita-se no carro para chorar. Ela diz que não consegue. Ainda não consegue acreditar, não sabe o que estão fazendo ali. Se Elis não pode estar morta, Bahar começa a passar pela fase da negação e pede a Arif que a leve embora dali. Arif diz que está tudo bem, então quando ela se sentir pronta eles voltarão. Se é o que você quer. Bahar respira fundo e corajosamente entra no cemitério com Arif. Eles caminham até o túmulo de Elis onde Atice, Enver e Seida os recebem. Bahar apenas olha para o túmulo. Caminha e chora sobre ele, dizendo que sua querida amiga não pode estar morta. Ela pede a todos que lhe digam que isso não é verdade, mas ninguém diz nada e olham para ela com muita tristeza. Bahar toca a terra que circunda o túmulo e diz a Elis que não imagina o quanto a amava. Isso foi tudo culpa dele, ele está muito arrependido e não sabe como poderá conviver com essa terrível perda. Seida e Atice se aproximam dela e a abraçam, tentando confortá-la. Bahar continua se desculpando com Elis por ter roubado sua vida e diz que sentirá falta dela por toda a vida. À noite, todos saem da casa da mãe de Elis e Arif diz que levará Bahar de volta para seus filhos. Bahar se despede dos pais. Enver manda beijos para os netos e por fim abraça Seida com força. Depois, junto com Arif, eles caminham e entram no carro. Enver, Seida e Atice pegam um táxi e também vão para casa. Arif dá a Bahar um novo telefone com carregador e ela agradece. Arif diz a ela que não queria falar isso na frente dos pais dela, mas seria melhor se ela fosse à polícia e prestasse depoimento, pois o assassinato aconteceu na casa dela. Ele já disse à polícia que ela não estava em casa, mas mesmo assim deveria ter comparecido a uma delegacia o mais rápido possível. Bahar responde que sim. Arif diz que acha que ela deveria passar a noite com Yale, já que ninguém sabe sua ligação com ela e para que ela possa ir à polícia pela manhã, ele pode buscá-la e levá-la de volta para os filhos. Bahar diz que vai testemunhar, mas não será amanhã, porque primeiro deverá regressar àquela casa para resgatar os seus filhos. Arif diz que os filhos não têm nada a ver com isso, é urgente que ele vá à polícia amanhã e declare que não conhecia aqueles homens que foram à sua casa. Além disso, ela deve dizer que não tinha conhecimento da morte de Elis porque estava hospedada na casa de uma amiga. Bahar diz muito seriamente que eles não dirão nada parecido. Sua intenção é confessar que Sarp está vivo e que tudo o que aconteceu até agora é culpa dele e ele é o único responsável. Ao mesmo tempo, Sarp entra na sala da casa onde Peril está tomando chá. Ele coloca mais lenha na lareira e Peril pergunta se seus filhos finalmente estão dormindo. Sarp responde que sim. Peril pergunta se ele tem certeza de que Bahar retornará esta noite, porque talvez seu namorado Arif não permita que ele passe mais uma noite ali com eles. Sarp com raiva se aproxima de Peril e pergunta o que ele acabou de dizer. Peril repete que o namorado de Bahar não pode deixá-la ficar com ele na mesma casa, ninguém gostaria disso. Sarp deixa claro para ela que eles não são nada e que não pode forçá-la a fazer nada. Peril diz a ela que é normal que ela tenha um companheiro ou talvez ela tenha esquecido que ele estava morto por eles há muitos anos. Infelizmente é um fato e aceite ela ou não, aquele homem é namorado de Bahar.
pois ela acredita que ele não lhe contou que ela estava viva, pois quando ela descobriu também percebeu que não estava sozinha e decidiu esconder a verdade. Sarp pede para ele calar a boca e é melhor ir embora. Piril finalmente diz que se ele não acredita nele, Munir tem fotos românticas de Bahar e Arif em um café. Ele pode enviá-las para seu telefone agora mesmo se quiser, é claro, se seu coração estiver disposto a suportá-lo. Poucos minutos depois, Bahar chega em casa e caminha em direção à escada onde está Piril, que lhe dá condolências. Bahar nem olha para ela e continua seu caminho para o segundo andar. Ela entra no quarto onde os filhos dormem, beija-os na testa e deita-se ao lado deles. Por outro lado, Henry fecha o refeitório hoje. Ivil espera que ele coloque o casaco e diz que sente muito por tudo o que aconteceu. Henry pede que ele não se desculpe. Pelo contrário, amanhã ele lhe dará o número do Sr. Enver, então ele poderá se mudar para sua nova casa. Ivil pergunta o que acontecerá se eles não a quiserem lá. Henry responde que não terá escolha a não ser dormir na rua. Os dois saem do refeitório. No dia seguinte, o alarme de Sirin toca e ela se levanta. Ao sair do quarto vê que seus pais pegaram o colchão que estava em seu antigo quarto e pergunta o que estão fazendo. Enver pede que ela termine de levá-lo para fora, já que alugaram aquele quarto para uma jovem. Sirin pergunta à mãe se um estranho vai morar em sua casa. A Tice diz que ela não é uma estranha, mas prima do Sr. Sirin pergunta quem é Henry e a Tice diz que ele é o chefe de Bahar. Como ela não está, eles estão trabalhando no refeitório e o primo do homem Henry precisa de um lugar para morar. Sirin diz a eles que aparentemente eles são boas pessoas para fazer isso e pergunta se pelo menos conhecem a jovem. Como sabem que ela não é psicopata ou assassina em série ou como decidiram que ela era uma boa garota em apenas alguns dias, ela para os pais, que estão retirando tudo do quarto, e pergunta se eles pelo menos pediram ficha criminal. Enver diz à filha para ficar quieta e ajudá-los. Sirin, irritado, fica chateado com a notícia e diz que deveriam dar o porão para aquela jovem enquanto ela recupera seu quarto. Seus pais não respondem nada. Nizam acorda e vê sua mãe ao lado dela com os olhos abertos. Nizam se senta e diz que gostaria que tudo isso fosse apenas um sonho. Isso o deixaria muito feliz. Bahar senta-se tão bem e diz à filha que precisa conversar com ela sobre algo muito importante. Precisa da ajuda dela porque tem que sair daquela casa, mas seu pai não permite. Nizam pergunta por que ele não os deixa ir, mas Bahar responde que ele só precisa confiar nela. Será melhor sair daquela casa. Nizam olha para o irmão e diz que não tem problema em ir embora, mas Doruk ficará muito triste. Bahar diz que é por isso que eles não contarão nada ao pequeno Doruk até o último minuto. Esta noite eles partirão de lá e Arif estará esperando por eles lá fora em seu carro. Quando todos estiverem dormindo, eles sairão tranquilamente com ele. Ela pede à filha para ajudá-la, então Doruk pensa que é apenas um jogo e decide ir com eles. Nissan diz que está tudo bem. Doruk acorda e cumprimenta sua mãe enquanto a abraça. Enver se despede da esposa e da filha que saem para trabalhar. Ele rapidamente vai para seu quarto e troca de roupa. Sirin pergunta à mãe como ela está e onde está Bahar. A Tice conta que voltou para casa onde estava. Sirin sorri e diz que a vida dá muitas voltas. Ela costumava ser esposa de Sarp, mas agora é apenas sua amante. A Tice diz a ele para não ousar dizer isso. Bahar não está naquele lugar por escolha própria. Sirin diz que não há problema em não continuar brigando e diz à mãe que mesmo que ela não pergunte sobre seu trabalho, ela dirá que tem sido maravilhoso. Ela se sente uma estúpida pessoa no meio dos tecidos. Sirin pede que a Tice ajude conversando com seu pai para que ele não a obrigue a continuar trabalhando ali. A Tice diz que eles não têm dinheiro e se tiverem dívidas como a que tem com Sarp, ele conhece Enver e se não pagar morrerá de angústia. Por isso os dois devem colaborar com ela. Ela continua seu caminho e Sirin também caminha sem se despedir. Seida chega cedo ao refeitório de Henry, ele a cumprimenta e avisa que não chegou mais ninguém, para que ela possa tomar chá com ele enquanto ele começa o dia de trabalho. Ela serve o chá e se senta em frente a Henry. Seida olha o anel em sua mão e pergunta quando ela se casou e se ela tem filhos. Henry conta que se casou há 4 anos e não tem filhos. Seida pergunta se ele voltou ao antigo bairro onde passaram há muitos anos e Henry diz que não vai lá desde que sua avó morreu, desde que seu pai decidiu vendê-lo. A última vez que esteve lá, perguntou por Seida e disseram que ela estava na cidade. Seida pergunta se eles não lhe contaram mais alguma coisa.
qualquer coisa. Henry diz que as pessoas estão sempre procurando algo novo para dizer sobre alguém, mas na verdade não se importam. Ele pergunta se ela também já foi casada, já que viu a foto de uma criança em seu celular. Seida responde nervosamente que nunca se casou e que esse filho é seu sobrinho Arda. Ele é uma criança muito doce e ela gostaria que um dia ela o conhecesse. Ela diz a ele que ama tanto aquela criança que parece seu próprio filho. Seida fica um pouco nervosa e tenta se levantar, mas Henry impede e diz que precisa conversar com ela sobre Bahar e todas aquelas mentiras. Ela achava que Bahar era uma mulher honesta. Seida diz que pode resolver isso com ela quando voltar, já que não cabe a ela discutir a vida da amiga com o chefe. Henry diz que está tudo bem. Seida toca novamente no assunto da esposa de um homem e pergunta o que ela faz da vida. Henry responde que ela era arquiteta, mas agora está morta. Na verdade ele teve a mesma doença que Bahar teve, mas ela não sobreviveu. Seida fica pasma e se sente muito mal por ele. Por outro lado, Enver corre até a loja onde começará a trabalhar e pede desculpas pelo atraso. O dono da loja pede para ela carregar algumas cestas que acabaram de chegar e depois ele vai ensiná-la a organizá-las. Enver faz o possível para carregar uma cesta com frutas e o dono a ensina a organizar no balcão para que ela pode vendê-lo. Enver escuta com atenção e diz que vai limpar a fruta antes de colocá-la. O dono diz que ele é um menino muito esperto e que vai tirar uma soneca enquanto termina. Enver apenas sorri. Pouco depois chega uma senhora idosa pedindo que alguém a ajude. Enver sai e se apresenta como um novo funcionário. Ele anota uma lista de coisas que a senhora pede para entrega e começa a preparar as coisas. Sirin está atendendo 2 clientes e diz em voz alta para que o Sr. Dundar possa ouvi-la que sua mãe até fez um lindo vestido para ela com aquele tecido. Aí ela baixa a voz e diz aos clientes que não usou porque infelizmente o tecido não ficou bom. Os clientes decidem não comprar o tecido e Dundar fica desapontado. Sirin recebe um telefonema de seu pai, que lhe pede que hoje ao sair do trabalho vá direto para casa para receber a nova inquilina. Ele deve ajudá-la a desfazer as malas e perguntar o que ela precisa. Sirin, irritada, não diz nada, porque não gosta da ideia. Enver desliga a ligação e faz a entrega em domicílio solicitada. Após o café da manhã, Bahar e seus filhos fazem uma pequena caminhada. Bahar diz ao filho que tem uma grande surpresa para eles esta noite. Quando todos estiverem dormindo, eles vão jogar um jogo super secreto. É como uma missão secreta cheia de surpresas, mas eles não podem te contar mais ou vai estragar tudo. Doruk diz que quer que seu pai jogue com eles também se preferir não jogar. Bahar diz que Sarp vai jogar, mas eles vão enganá-lo porque ele não sabe que está no jogo. Ela diz ao filho que para brincar ele não pode dormir com o pai esta noite. Doruk diz que está tudo bem e Nizam pergunta o que dirão ao pai então. Bahar diz que deveria pensar sobre isso. Só então Sarp entra no jardim e Doruk corre em sua direção. O menino avisa ao pai que esta noite eles não poderão dormir juntos porque vão brincar com a mãe. Sarp não suspeita de nada e aceita sorrindo. Munir entra no escritório de Su e pede para falar com ele com urgência. Ele informa que contatou seu irmão Azim, que lhe disse que segundo Nezir era hora de acabar com a guerra entre as duas famílias. Sua pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Munir avisa que ele não acha que isso seja uma coisa boa. Nada de positivo pode ser esperado se de repente eles quiserem fazer a paz. Sua diz que concorda e ordena que ele peça algum tempo a Azim para pensar sobre o assunto e chegar a um acordo. Munir diz que está bem e deixa o cargo. O velho careca liga para Sirin. Ele pergunta como ela está. Sirin responde com raiva que é óbvio que ela não está bem, pois está cansada de trabalhar naquela loja de tecidos e não tem tempo para nada. Sua pede que ela não se preocupe, eles darão um jeito de tirá-la de lá. Ele sugere que eles se encontrem para jantar esta noite. Sirin diz que ela não pode sair porque a obrigaram a receber o novo inquilino de seu quarto. Ela diz que deve desligar agora e se despede de Sua. Sirin chega em casa e vê que o novo inquilino está esperando na entrada. Ela fica chocada ao perceber que é Ivil, a mesma mulher com quem ela discutiu no refeitório e que cuspiu um chiclete em seu cabelo. Ambos estão surpresos. Horas depois vemos a Tice na cozinha. Enver preocupado entra e pergunta onde Sirin e Ivil se conheceram já que sua filha lhe disse que essa mulher é louca e se trancou em seu quarto. A Tice conta a ela o que aconteceu ontem entre as duas, embora ela não culpe a filha,
pois quando ela entrou no café viu que Ivil estava quebrando os pratos e quando Ivil percebeu isso ela gritou com ela, aquela garota não é um anjo e eles podem esperar qualquer coisa. Por isso Henry só queria se livrar dela. Enver apenas diz que eles deveriam deixar eles se matarem se quiserem, para ver se pelo menos um aprende a lição. Atice pergunta ao marido por que ele chegou tarde em casa, o que fez o dia todo. Enver pede desculpas por não ter contado a ele, mas encontrou um emprego. Ele mente para a esposa e diz que trabalha em uma clínica com o irmão de um amigo próximo. Trabalhando como assistente junto com outra mulher, Atice fica muito feliz com a notícia e o parabeniza. Ela apenas avisa que espera que esse trabalho não o sobrecarregue. Enver diz que não se sente cansado, pois ficou sentado o dia todo. Atice pede que ele cuide do coração e não levante coisas pesadas. Enver sorri e sai da cozinha. À noite, Doruk e Nizam entram na sala para se despedir do pai. Ele pergunta se ainda não é cedo para dormir, mas eles respondem que estão um pouco cansados. Sarp pergunta se pode jogar com eles aquele jogo que mencionaram antes. Nizam responde que é apenas um jogo para 3. Sharp apenas sorri e se despede deles enquanto beija suas bochechas. Então Doruk abraça Peril e se despede dela. Nizam apenas lhe deseja uma boa noite e os dois voltam para o quarto. Sarp diz a Peril que Nizam não gosta que ela seja tão próxima de Doruk, ele sente que ela está traindo a mãe. Peril diz que ela não fez nada de errado, o menino é quem a abraça e ela não pode negar, se ela não der depois ele dirá que ela se comporta mal com eles. O problema não é o que ela faz, mas o fato de ela estar ali. Ela diz a ele que também irá dormir cedo para que ele fique sozinho e sobe. Sarp fica pensando. No quarto de Bahar as crianças começam a brigar. Nizam pergunta por que ele teve que beijar aquela mulher, Bahar pede que se acalmem e tentem dormir. Ela vai acordá-los na hora de brincar, as crianças vão para a cama e Bahar fica muito preocupado com o que vai acontecer. Na casa de Atice, todos estão à mesa de jantar em um silêncio constrangedor. Enver pergunta a Ivil quão próxima ela é de Henry. Ela responde que é filha do tio. Enver também pergunta há quanto tempo ela trabalha no refeitório e Ivil responde que há 2 dias, mas hoje também foi seu último dia. Você não precisa se preocupar, pois Henry quem pagará o aluguel. Enver diz a ele que ele está bem. Sirin pergunta por que ela foi demitida e Ivil, olhando diretamente em seus olhos, responde que foi porque ela discutiu com uma louca. Sirin apenas sorri e diz que isso é mais comum do que ela pensa. Bahar sai do quarto e verifica se não há barulho vindo do quarto de Peril. Ela então desce e vê Sarp dormindo no sofá. Ela faz alguns barulhos para verificar se ele não acorda e apenas o olha um pouco culpada, mas pensando que isso é algo que ela deveria fazer. Ao mesmo tempo, Arif está em um hotel próximo, esperando impacientemente a hora de ir buscar Bahar e as crianças. Ele recebe uma mensagem de Bahar avisando que todos já estão dormindo e logo estarão prontos para partir. Arif sai do hotel, entra no carro e sai rapidamente para eles. Bahar entra na sala com os sapatos e casacos de seus filhos. Nissan acorda e começa a trocar de roupa. Bahar acorda Doruk e avisa que é hora de começar o jogo, mas ele deve ter cuidado para não fazer barulho ou os bebês vão acordar e perder. Doruk diz com entusiasmo que está tudo bem. Alguns segundos depois, os 3 saem da sala preparados e descem as escadas furtivamente. Ao chegar na porta, Doruk vê seu pai dormindo no sofá e corre até ele. Nisa e Bahar correm para detê-lo e pedem para ele não acordá-lo ou o jogo acabará. De repente, eles ouvem alguém se aproximando e rapidamente se escondem. É sobre Leila, que vai até a cozinha tomar um copo d'água e depois volta para o quarto. Doruk está rindo, porque acha que é um jogo muito engraçado. Bahar diz que eles deveriam partir agora, mas eles ouvem Sarp acordar e se instalar. Ele está com os olhos abertos e depois de alguns segundos os fecha novamente. Bahar e as crianças saem por uma porta que os leva para a lavanderia. Doruk avisa que não quer mais brincar porque está muito escuro. Bahar avisa que eles não podem voltar e que precisam sair de lá. A porta da lavanderia de saída da casa está trancada. Bahar a procura, mas não consegue encontrá-la. Um dos guardas ouve os barulhos e olha pela janela. Eles se esconderam atrás de uma parede para não serem vistos. O guarda continua seu caminho e Doruk avisa a mãe que a chave está atrás da cortina. Bahar abre a porta e eles finalmente saem de casa.
Ela pede aos filhos que corram até onde o carro está sem parar. Eles correm rapidamente até encontrarem Arif, que consegue abrir a porta de seu carro. Todos de repente ouvem um grito ensurdecedor de Sarp chamando Bahar enquanto ele olha para eles com muita raiva. Bahar pede a Arif que não faça nada e deixe que ela resolva sozinha, mas sem que eles percebam. Doruk corre até Sarp dizendo que eles ganharam o jogo. Sarp o pega nos braços e com muita raiva diz a Bahar que Doruk vai ficar com ele. Ele não vai permitir que ele saia com um estranho. Arif fica furioso e corre em direção a Sarp, mas os guardas pegam suas armas e apontam para ele. Bahar fica no meio tentando evitar uma tragédia e pedindo que parem, porque lá estão as crianças. O guarda sai com a criança. Bahar pede para ele não fazer isso com eles. Eles só querem sair dali e pede para ele ouvi-la. Ele vai explicar tudo para ela. Sarp passa por ele e pega Nisa nos braços. Depois a passa para outro guarda e ordena que entre na casa também. Bahar pede à filha que não se assuste, pois ela só conversará com o pai. Bahar pede a Sarp que a deixe ir. Sarp diz que está tudo bem. Se é isso que ele quer, então ele pode ir embora. Bahar diz a ele que precisa dos filhos, não os deixará lá com ele. Eles têm que ficar com a mãe. Sarp começa a gritar furiosamente com ela, perguntando se aquelas crianças não têm pai, se talvez ele não seja ninguém. Arif exige que Sarp não fale dessa forma com Bahar. Sarp ordena que seus homens entrem na casa e ataquem Arif. Ele o agarra pelo pescoço para lhe dar torresmo e pergunta quem ele pensa que é. Arif diz-lhe que pelo menos todos o conhecem e sabem o que faz, ao contrário dele que é desconhecido de todos. Sarp diz a ele que se ele não for embora agora, ele jura que o matará. Arif diz-lhe que posso tentar, embora saiba que não será feito por ele, mas pelos seus homens, tal como Yelis morreu por sua causa. Bahar consegue separá-los e pede que se acalmem e ninguém ficará morto. Eles lutam novamente quando Arif menciona que Sarp abandonou Bahar por uma mulher com dinheiro. Então Sarp exige que Arif vá embora de lá. Arif diz a ele que se não bateu nele é porque Bahar está com eles. Bahar pede a Arif que saia agora e não complique ainda mais as coisas. Arif diz que tudo bem. Sarp ordena que Bahar entre na casa e avisa Arif para não chamar a polícia, pois se o fizer estaria arriscando a segurança de todos naquela casa. Nesse momento, Peril grita de longe o nome de Sarp, que a olha sem dizer nada. Arif entra no carro e vai embora. Sarp pega Bahar pelo braço e pergunta se ela estava falando sério sobre sair daquela casa, fugir e levar os filhos com ela. Como lhe ocorreu querer ir embora com um completo estranho que ela não conhece e não conhece saiba quem ele é. Bahar solta seu braço e grita que o único estranho ali é ele. Ele se tornou outro homem e não o reconhece. Por outro lado, Arif o conhece e sabe que quer protegê-los. Ela caminha em direção à casa e Sarp grita alto com ela enquanto pergunta se ela está namorando aquele homem. Peril escuta e vê que Bahar se vira e responde que ele não se importa com isso, está interessado. Bahar volta para casa e Sarp vai atrás sem perceber a presença de Peril. Bahar entra na sala e abraça os filhos. Sarp entra gritando e exige uma explicação, mas ao ver seus filhos assustados se acalma um pouco. Bahar diz que eles vão dormir no quarto e Nizam pergunta onde está Arif. Bahar responde que já foi embora e Sarp pede aos filhos que se despedam dele. Eles olham para a mãe e depois o abraçam. Sarp pergunta a Nizam e Doruk que precisa deles para avisá-lo caso sua mãe tente escapar novamente. Doruk diz que eles estavam brincando e ele não deveria saber. Sarp diz que eles não podem mais jogar isso. Os três sobem para o quarto. Sarp fecha a porta da frente e se vira. Ouvindo uma batida, ele abre e vê Peril com o rosto pálido e doentio. Sarp pede desculpas e ela pede que ele não faça isso só porque a deixou do lado de fora ou porque Bahar tentou ir embora e ela o evitou porque ele ainda a ama. Ela entra e Sarp fecha a porta. Bahar espera os filhos adormecerem e pega o telefone que Arif lhe deu. Ela se tranca no banheiro e liga para ele. Ela pergunta se ele está bem e se ele tem certeza de que aqueles homens não o estão seguindo. Arif diz a ele que está sozinho na estrada e ninguém o persegue. Bahar pede que ele tenha cuidado e não se preocupe com eles. Arif diz a ela que o pior é que ele teve que deixá-la lá novamente. Ele sempre pensa nela porque sente muita falta dela. Bahar tenta não chorar e pede para ela não se preocupar. Ele promete que vai sair daquele lugar de qualquer maneira, desde que tenha paciência, ela logo estará em casa.
Bahar também pede que ele não vá dizer nada à polícia, pois pode haver pessoas trabalhando para eles. Arif diz que está bem e pede que ele cuide bem dos filhos. Bahar se despede, desliga a ligação e começa a chorar enquanto Sarp chora incontrolavelmente na sala da casa. No dia seguinte, Leila bate na porta do quarto de Bahar. Ela abre e Leila informa que o Sr. Sarp preparou o café da manhã em um lugar diferente. Ele achava que se comerem no carro as crianças podem se sentir confortáveis com a mudança de ambiente. Bahar pede que ele diga a Sarp que as crianças estão descansando e não vão sair para tomar café da manhã agora. Sarp sobe e pergunta se seus filhos estão prontos. Bahar diz que eles não vão comer agora, mas Sarp não a escuta e ele mesmo abre a porta, senta na cama e acorda os filhos. Ele pergunta se estão prontos para tomar café da manhã em um piquenique e assistir desenhos animados o dia todo. Você deve se lembrar que há uma televisão no carro. Doruk se emociona e abraça e beija o pai. Nizam pergunta a Bahar se eles podem sair e ela diz que sim. Sarp diz aos filhos que eles não precisam pedir permissão à mãe, desde que ele também seja pai e que não devem pedir permissão para ficar com ele. Bahar olha para ele e diz que ele tem razão, embora sempre perguntem por que ele está ausente há tantos anos, pedem permissão porque foi ela quem sempre cuidou deles. Bahar leva as crianças ao banheiro e após fechar a porta pergunta a Sarp o que ele está tentando fazer. Sarp conta que passou a noite acordado tentando entender o que sua esposa estava fazendo com o dono de uma cafeteria. Bahar diz a ele que isso é o menos importante agora, depois que ele teve outra esposa e mais filhos. Antes de sair, Sarp avisa Bahar que quando as crianças estiverem no piquenique ela explicará a ele o que está acontecendo. Peril chama da sala de jantar para Sarp, que sai do quarto de Bahar e fecha a porta. Peril encontra Sarp saindo do quarto de Bahar e pergunta se ele merece ou não saber o que estava fazendo ali. Sarp não responde e apenas pergunta onde estão os bebês. Peril diz que eles já estão no carro prontos, mas se ele quiser antes de sair pode colocar uma música romântica ou algumas velas. Sarp pede que ela não seja ridícula e diz que se ela precisa ficar com Bahar é porque eles têm coisas sérias para conversar. Peril diz a ela que depois do que aconteceu na noite anterior é claro que eles terão coisas para conversar depois do encontro que ela teve com o namorado de Bahar. Não conseguiu nem controlar o ciúme dele. O fato de Bahar tê-lo esquecido por sair com outro homem o está deixando seriamente louco. Ela diz que entende muito bem como ele está se sentindo porque já vive isso há muito tempo. Peril desce as escadas e Sarp fica pensando com raiva. Sirin bate na porta do banheiro pedindo que Vil saia para ela entrar. Enver e Atice pedem à filha que não seja rude, mas Sirin avisa que aquela mulher está no banheiro há 2 horas e ninguém conseguiu entrar. Ela vai até a cozinha com os pais e avisa que precisa ir. Enver pede que ela se sente com eles e espere. Sirin pergunta ao pai por que ele está tão arrumado hoje. Atice responde que vai trabalhar e Sirin diz que ela nem tem aquele emprego de auxiliar de médico. Enver não diz nada. E Vil sai do banheiro e Enver entra em seu lugar, e Vil cumprimenta Atice e se senta à mesa. Aí ela cumprimenta Sirin e pergunta se ela está chateada com alguma coisa. A maluca olha para ela e diz que o suéter que ela está vestindo é dela e pede que ela o tire. Atice conta que Vil está com todas as suas coisas na casa de Henry e pediu algumas roupas emprestadas. Sirin com raiva diz à mãe que seria melhor ela ter lhe dado algumas de suas próprias roupas e não as dela. Enver entra na cozinha e pede que não briguem só por causa de um suéter. Ele pede à esposa que lhe sirva o café da manhã rapidamente porque ele se atrasará. Atice pergunta se a clínica abre muito cedo. Enver suspira e diz que ele deve chegar primeiro para limpar e preparar o chá do dia. Sirin pergunta o que Vil fará hoje desde que foi demitida do emprego. E Vil responde que talvez ele apenas se sente e assista a TV. Você deve valorizar e aproveitar o seu trabalho, pois a inatividade e a preguiça fazem mal. Sirin não diz nada e apenas olha para ela. Na casa segura, Bahar termina de preparar seus filhos para irem ao piquenique que Sarp preparou para eles. Doruk pergunta por que seus pais não vão com eles e Nizam diz a ela que seus pais têm muitas coisas para conversar e não querem que eles os ouçam porque podem começar a gritar novamente. Bahar diz à filha que isso não vai acontecer, passe, eles só querem conversar. As crianças saem de casa em direção ao carro e Peril se aproxima da entrada. Sarp pergunta o que ela quer e ela diz que esqueceu alguma coisa. O canário entra na cozinha e sem ninguém perceber deixa entreaberta a porta que dá para o jardim.
Aí ele sai pela porta principal novamente. Bahar pergunta a Sarp o que ele quer lhe contar. Ele pergunta se aquele homem Arif é seu namorado. Eles vão conversar sobre tudo de novo porque não vão deixar nada pendente. Bahar diz que ela não tem o direito de perguntar algo assim. Sarp a interrompe e pergunta se ela está tentando deixá-lo louco. Ela olha para ele e diz que enlouquecer não é tão fácil. Por exemplo, quando soube que ele havia morrido, não enlouqueceu, nem enlouqueceu ao vê-lo vivo, muitos anos depois, com esposa e filhos. Sem falar na morte de sua melhor amiga, que deixou 2 filhos órfãos. Depois de tudo isso ele ainda tem sanidade, por isso sabe que não enlouquecerá tão facilmente. Sarp diz que tudo bem e pede que ele se sente. Ele falará primeiro e lhe contará tudo o que aconteceu naquela noite terrível e o que aconteceu desde então. Bahar pede que ele fale apenas a verdade. Sarp começa contando-lhe que naquela noite foi ver Enver e Atice na casa deles, com a intenção de fazer a paz entre eles e Bahar e para que se reconciliassem. Voltamos no tempo e vemos que naquela noite Sarp jantou com Atice e Enver e pediu-lhes que contatassem Bahar novamente, pois ela também queria vê-los. Sirin os ouviu da sala. Sarp conta a Bahar que saiu daquela casa pensando que todos poderiam se reconciliar. Porém, ele não tinha ideia de que Sirin estava escondido ouvindo tudo. Na verdade, eu não tinha ideia de que ele tinha uma meia-irmã. Ele explica a Bahar que Sirin o abordou como uma garota simpática, sem saber quem ela era, e ele só tentou ser amigável porque a via quando criança. Nunca lhe passou pela cabeça que ela estivesse apaixonada por ele, mas quando percebeu ele se afastou e deixou bem claro para ela que era casado e amava sua esposa. Ele só percebeu o quão obcecada ela estava quando ela o seguiu naquela noite, depois que ele foi para a casa dela. Bahar diz que está bem e pergunta como encontrou Sirin quando todos a procuravam para o transplante. Parece que não deu muito trabalho encontrá-la e levá-la ao hospital. Sarp explica que foi Piril quem lhe contou que Sirin estava escondido na casa de sua. Ela mesma o acompanhou para que ele pudesse entrar e ir atrás de Sirin. Bahar, surpreso, diz que Piril já a salvou 2 vezes. Sarp pergunta como ele poderia pensar que tinha um relacionamento com Sirin, uma mulher que se encarregou de destruir sua vida e que naquela noite o levou à beira da morte. Bahar pergunta o que ele quis dizer e Sarp diz que foi culpa de Sirin ele ter caído no mar pela lateral do barco. Bahar surpreso diz que pelo que ela entendeu a polícia disse que naquela noite ele estava assediando uma garota, mas agora ela entende que quem o culpou foi Sirin. Sarp acena com a cabeça e deixa algumas lágrimas caírem enquanto Bahar chocado diz que tudo nestes anos ela teve a verdade diante dela. Bahar conta que naquela noite, quando a polícia lhe contou o que aconteceu, ela disse que Sarp seria incapaz de fazer algo assim e que nunca entendeu por que uma mulher o acusaria de assédio. Ela não consegue acreditar que foi tão estúpida por não descobrir quem estava por trás de tudo. Ela também pergunta a Sarp se sua mãe descobriu e ele diz que sim. Bahar não consegue acreditar que sua irmã fez com que seu marido fosse atacado e jogado ao mar como se ele tivesse cometido um crime. Sarp se lembra do momento em que no barco perguntou a Sirin se ele sabia que era casado, não entendeu por que ela não o cumprimentou em casa como uma pessoa normal e lhe disse que era meia-irmã de Bahar. Sirin chorando pegou sua mão e disse que ela realmente o amava. Sarp soltou sua mão e deixou claro para ela que quem ela amava era sua irmã Bahar. A louca e ondulada começou a chorar e, cheia de ódio, gritou, acusando Sarp de assédio. Vários homens espancaram Sarp e atiraram-no ao mar. Bahar diz a Sarp que não consegue acreditar que Sirin seguiu em frente com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela não consegue entender que tipo de pessoa ela é. Tantos anos de sofrimento não só por ela mesma, mas também pelos filhos que cresceram sem pai. Bahar chora e diz que o culpado de todos os seus infortúnios é Sirin. Sarp olha para ela e diz que não foi só isso que sua irmã fez. Algum tempo depois de cair no mar, um homem foi enviado à casa de Atice para perguntar sobre eles. Mas quem abriu a porta foi Sirin e ela disse ao homem que Bahar e as crianças estavam mortos. O homem que o enviou parou de procurá-los quando soube que estavam mortos e voltou para ele com o dinheiro que lhes enviou. Bahar pergunta por que sua irmã os odeia tanto e os machuca tanto. Eles não fizeram nada de errado com ela para que ela os pagasse dessa maneira. Sarp diz a ele que não sabe. A única coisa que ele assume é que o seu mal não tem limites. Bahar começa a sentir muito ódio e diz que Sirin deve pagar por separá-los, por tudo que os fez passar e suportar.
Sem perceber, ela machucou duas crianças inocentes. Tudo o que ela quer é que Sirin sofra. Sarp diz que não se importa com o que aconteça com Sirin e pergunta a Bahar o que acontecerá com eles e sua família, o que ele fará com o amor indestrutível que continua sentindo por ela. Bahar olha para ele, mas não diz nada. De repente, alguém bate na porta. Sarp abre e Peril pergunta quanto tempo mais eles precisam para conversar. Há 4 crianças esperando no carro e se você quiser pode levar as crianças para uma fazenda próxima onde há cachorros. Você levará 2 guarda-costas. Sarp diz a ele que está tudo bem, mas para ter muito cuidado e fecha a porta novamente. Sarp se senta ao lado de Bahar, que lhe pede para ficar quieto por apenas 5 minutos e ser paciente porque ele não se sente nada bem. Peril pede que Leila leve as crianças para uma fazenda próxima, onde criam cachorros. 2 guardas irão acompanhá-lo. Nizam diz que ela não quer ir a lugar nenhum, mas Doruk diz que sim. Leila pergunta a Peril se ela irá e Peril responde que não porque tem um assunto a resolver. Ela manda um guarda ficar na fazenda com as crianças o tempo que elas quiserem, então Peril vai até a porta que ela deixou aberta e entra na cozinha. Ela tira os sapatos e de lá observa Sarp e Bahar sentados na sala em silêncio. Henry recebe a Tissy que chega para trabalhar e pergunta se as coisas vão bem com Evil na casa dela. A Tissy responde que sim, ela é uma menina muito doce. Henry pede que ele não se deixe enganar por ela, pois ela pode ser gentil, mas ela cresceu em um ambiente muito violento e pode causar problemas ao mesmo tempo em que chama a atenção. A Tissy diz que está bem e pergunta se Seida já chegou. Henry responde que Seida chegou bem cedo. Ele conta a Tissy que descobriu que um de seus funcionários inventou uma doença para tirar uma folga porque estava procurando outro emprego. Então eu queria perguntar se ele gostaria de ocupar seu lugar e trabalhar em tempo integral no café. A Tissy sorri e aceita. Henry avisa que mais tarde levará os pertences de Evil para sua casa. Nesse momento você poderá discutir melhor o trabalho. A Tissy aceita e agradece. Peril está escondido e sentado na cozinha esperando que Sarp e Bahar continuem conversando. Sarp pergunta a Bahar se eles podem continuar e ela diz que sim. Sarp conta que depois de cair do barco e perceber que ainda estava vivo, pensou que se nadasse com todas as forças conseguiria chegar à costa, embora tivesse medo de que um barco pudesse atropelá-lo. Ele tentou nadar, mas rapidamente congelou até não sentir mais as pernas e quando acordou estava no iate de Peril. Eles o resgataram da água e o levaram para casa. Bahar conta que sabe um pouco da história. Enver contou que quando chegou naquela casa houve um problema e ele matou um homem, que era namorado de Peril. Sarp diz que está certo. O jovem que ele matou é filho do homem que o persegue. Naquela noite ele foi visitá-la na casa dela e quando os viu saindo juntos do iate, pensou que fosse sua amante e enlouqueceu de raiva. Eles tentaram explicar, mas o jovem sacou a arma e apontou para Peril, então Sarp tentou defendê-la e eles lutaram até que a arma disparou sozinha. Naquela época, o noivo de Peril morreu. Peril ouve tudo e também revive em sua mente. Sarp diz a Bahar que foi um acidente, ele nunca teve a intenção de matá-lo. Mas o guarda que estava com ele atirou nele enquanto ele corria e isso levou à conclusão de que deveria morrer naquela noite. Ele também se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse ido à casa de Atice naquela noite e Sirin não o tivesse visto. Não importa quantas vezes ele pense nisso, aquela foi a pior noite de sua vida, pois desencadeou infortúnios sem fim. É como se estivesse amaldiçoado. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir. Sarp diz a ele que os homens de Nezir os procuraram para matá-los e até incendiaram a mansão. O pai de Peril não queria salvá-lo, mas ela lutou para que ele ficasse vivo. Ele ficou gravemente ferido e ficou inconsciente por várias semanas. Quando ele recuperou a consciência, eles estavam na Grécia, onde permaneceram por um tempo enquanto ele se curava. Sarp diz a ela que queria contatá-la, mas não permitiram porque ele não deveria ser encontrado. Porém, uma notícia foi publicada e aqueles homens descobriram que foi ele quem caiu do barco. Como não havia corpo, eles sabiam que ele estava vivo e até seguiram Bahar e as crianças por um tempo para saber como estavam. Sua queria que os homens de Nezir a vissem sofrendo pelo marido, para que acreditassem que ele estava realmente morto. Bahar pergunta-lhe se foi por isso que desapareceu, para se salvar sozinho enquanto ela tinha Doruk no ventre e Anizan nos braços, sem dinheiro nem apoio de ninguém. Ela chorando diz a ele que ele poderia tê-la avisado e ela teria fingido.
Talvez você não tenha ideia de tudo que foi sofrido. Bahar se levanta e diz que não sabe tudo o que passou, que a dor que sentiu pela perda foi ainda pior que a morte. No lugar dela, ela nunca teria coragem de machucá-lo. Bahar se vira enquanto chora e Peril, surpreso, ouve Sarp se aproximar de Bahar e a chama de minha Bahar. Ele a abraça enquanto diz que ele é sua alma gêmea e que ele ama ela, incondicionalmente. Os dois choram e Peril fica muito magoado. Ela se levanta para vê-lo se abraçar e se senta novamente para continuar chorando. Sarp explica a Bahar que se ele fizesse qualquer movimento para entrar em contato, eles perceberiam e o procurariam para matá-lo. É por isso que ele não pôde procurá-la antes. Bahar pede que ele não toque nela e diz que não o culpa pelo que aconteceu. No entanto, suas ações o separaram. Sarp diz que entende que o que fez foi errado, mas temia que eles também se machucassem. Ele ficou imóvel e não se mexeu por muitos meses. Há muitas coisas que ele não lembra. Bahar diz a ela que isso não é desculpa para não tê-la procurado por 4 anos, ele teve muito tempo para fazê-lo enquanto ela ia à beira-mar esperá-lo. Sarp conta a ela que Munir sempre tentou procurá-la, mas eles desapareceram facilmente. Bahar explica que nunca teve aluguel suficiente, então se mudava constantemente com seu filho recém-nascido. Ele teve que pedir dinheiro emprestado a todos e quando foi buscar o seguro, seu chefe lhe disse que ele havia sacado o dinheiro e investido na bolsa. Sarp diz que pensou que poderia dar-lhes uma vida melhor se tivesse dinheiro. Bahar o olha nos olhos e diz que entende por que interrompeu sua busca depois que Sirin inventou sua morte, mas gostaria que ele explicasse como conseguiu se apaixonar novamente em tão pouco tempo. Sarp diz a ela que nunca sentiu amor por outra mulher. Bahar pergunta a ele, então por que ele se casou e teve filhos novamente em menos de 1 ano? Sarp deixa claro que nunca amou Peril, eles são apenas bons amigos e se estão juntos é porque as circunstâncias os uniram. Bahar diz que irá até a cozinha tomar um drink e Peril consegue se esconder, mas deixa o pote no chão. Bahar pega e deixa em cima da mesa. Bahar pega um pouco de água e Sarp fica atrás dela. Ele cheira o cabelo dela e diz que sente muita falta dela, também do cheiro e da pele. Bahar diz a ela que não se importa mais se sentir falta dela, mas Sarp a beija. Ela pede que ele não o faça. Sarp pede que ele se lembre de tudo que passaram juntos, de tudo que sentem. Bahar tira a mão do rosto e, olhando-o atentamente, diz-lhe que não se lembra tão vividamente como de todas as noites em que dormiu com fome. Ela volta para a sala. Sarp conta que nem se lembra da noite em que Peril engravidou, os dois estavam bêbados. Peril tem sido uma boa pessoa e muito compreensivo. Bahar pergunta se depois que ela engravidou nada aconteceu entre eles e eles são apenas amigos. Peril se levanta e olha o frasco com os comprimidos. Sarp diz a Bahar que achava que ela estava morta e por isso continuou com sua vida. Bahar grita com ela que ela também o deixou para morrer, mas isso não significa que ela imediatamente se jogou nos braços de outro homem. Sarp pergunta o que está acontecendo com Arif, ele não é seu amante? Bahar responde que não. Sarp fica emocionado ao ouvir isso e pergunta se é verdade. Bahar diz que ele apenas disse que não era seu amante, não que não o ama. Sarp fica bravo e diz a ela que está mentindo, que não irá a lugar nenhum porque ela é sua esposa. Nesse momento, Peril começa a jogar toda a louça no chão e a gritar que não aguenta mais. Sarp e Bahar correm para a cozinha e ele pergunta se ela enlouqueceu. Ela pensou que estava com as crianças. Peril, cheio de raiva, responde que se ela está louca e queria ficar para ouvir o que conversavam, agora ouviu tudo o que tinha para ouvir. Sarp deixa claro que não disse nada que ela já não soubesse. Eu sempre amei Bahar. Peril pergunta a Bahar se ele acredita em tudo o que lhe disse. Bahar responde que não se importa. Peril diz que pode não tê-la amado no início, mas aos poucos eles se aproximaram e ficaram felizes até no momento em que Bahar apareceu. Peril diz a Sarp que ela o odeia de todo o coração por todas as coisas que ele acabou de dizer e tudo o que ela recebeu é que ele a trata como lixo. Ele a machucou apesar de tudo que ela sacrificou por ele e o que ele precisava era que ele a trocasse agora por alguém que nem o ama. Peril vai para seu quarto e Bahar avisa a Sarp que a conversa acabou. Sarp avisa que irá embora com os filhos para não machucá-la se ela ficar, mas a conversa deles não acabou. Azim entra no escritório de Nezir e o gangster pergunta o que aconteceu com o caso Munir. Azim informa que já conversou com ele e amanhã à noite irá para sua casa.
Ele pergunta onde ela quer que o trabalho termine, se na casa dela ou na mansão. Nezir diz que quer que ele faça isso na sua frente e espera não se arrepender, já que é seu irmão. Azim apenas responde que foi seu irmão. Nezir avisa que está bem e manda que ele saia do escritório. Azim avisa ao chefe que há um assunto mais importante do que Munir. Eles encontraram um hotel onde Peril se hospedou há poucos dias. Além disso, foram informados que um homem parecido com Sarp estava com ela. Nezir pergunta se eles ainda estão naquele hotel. Azim responde que não os tem visto lá ultimamente, mas suas coisas ainda estão lá. Nezir diz que está tudo bem e pensa. Por outro lado, Munir pergunta a Sua o que ele achou do que lhe contou sobre Azim. O velho careca lhe diz que não achou nada sincero seu telefonema, nem o fato de tê-lo convidado para sua casa. Ele acha que tem algo em mãos. Munir avisa que ele não irá sozinho, pois seus homens estarão do lado de fora. Sua diz a ele que não adianta ter seus homens fora e quando entrar em casa estará sozinho e eles não poderão ajudá-lo. Munir diz que ele e o irmão são colegas. Ele não acha que vai atirar nele, pelo contrário, eles podem encontrar juntos a solução para todos os seus problemas. Sua apenas balança a cabeça e continua andando. Ele não acredita em nenhuma boa intenção por trás do convite de Azim. Sarp chega ao local onde seus filhos brincam com vários cachorros. Nizam e Doruk correm para cumprimentá-lo. Sarp pergunta se querem ficar mais um pouco e as crianças respondem que sim. Sarp diz que depois ficarão mais um pouco, mas com a condição de brincarem com seus dois irmãos Ali e Omer. As crianças dizem que está tudo bem, abraçam o pai e vão até onde os gêmeos estão brincando com Leila. Bahar acorda depois de tirar uma soneca no sofá. Ela se levanta e olha a bagunça na cozinha depois que Peril enlouqueceu. Ela começa a pegar a louça. Ao mesmo tempo vemos Peril deitado inconsciente na cama. Ela tomou o frasco inteiro de comprimidos e tem alucinações com Sarp dizendo quanto a ama. Bahar está terminando de recolher as coisas e encontra o pote desocupado no chão. Ela joga fora e alguns segundos depois lembra que viu o mesmo frasco, mas cheio de comprimidos e não vazio. Bahar assustado corre em direção ao quarto de Peril enquanto grita seu nome. Ao entrar ele a encontra inconsciente em sua cama. Bahar tenta sentá-la na cama e pergunta por que ela está fazendo isso. Então ele agarra com toda a força e a leva ao banheiro para que ela tente vomitar. Peril diz que tudo o que ele quer é morrer, mas Bahar pede que ele morra e Peril se curva para vomitar. Por outro lado, Sirin recebe um chá de outro funcionário e enquanto bebe, o Sr. Dundar entra na loja. Ela o cumprimenta nervosamente e o Sr. Dundar pergunta se ela não vendeu nada. Sirin responde que alguns clientes chegaram, mas apenas olham e vão embora. Ela pede desculpas a ele por não ser um funcionário muito prestativo. Dundar diz a ele que está tudo bem, é um negócio e tem dias bons e dias ruins. Sirin finge estar triste e diz que sempre carrega azar por onde passa. Dundar pede para ele não falar isso e dá permissão para ele sair mais cedo hoje. Ele vai conversar com o pai e ele pode sair e se divertir. Sirin sorri e agradece. Ela pega suas coisas, se despede e vai embora. Seid está terminando de lavar a louça e a Tice entra na cozinha e diz que o Sr. Henry é uma boa pessoa. Eu tinha perdido a esperança de encontrar pessoas assim e de repente ele aparece. A esposa dele deve ter muita sorte. Seida conta a ele que a esposa de Henry morreu da mesma doença que Bahar teve. A Tice fica surpreso e diz que não pode ser. Gente boa não tem sorte. Ela sai da cozinha com muita tristeza novamente. O dono da loja pede a Enver que leve os produtos para uma casa e volte rapidamente. Enver pega as malas e quando está andando pela rua avista sua filha Sirin ao longe. Ele rapidamente se esconde ao vê-la entrar em outra loja, mas ao continuar seu caminho, Sirin sai e o vê de relance. Enver pergunta o que ele está fazendo tão cedo na rua. Sirin responde que seu chefe lhe deu folga e se ele não acreditar pode ligar para ele. Enver diz que ele está bem e pergunta o que ele estava fazendo naquela loja. Sirin avisa que queria ir para casa, mas lembrou que Viu está lá, então queria comprar o bolo que sua mãe gosta, mas eles não têm. Ela também pergunta ao pai o que ele está fazendo ali. Enver conta que o médico se sentiu mal e fechou a clínica mais cedo, então aproveitou para comprar algumas coisas para casa. Sirin pede que ela o ajude a carregar as sacolas, mas Enver diz que não, ela ainda tem mais compras para fazer.
A louca insiste em ajudá-lo para que ele não lute até que Enver grite para ela deixá-lo em paz. Sirin diz que está tudo bem, mas eles vão conversar sobre isso com a mãe dela mais tarde. Ela vai embora e Enver se sente aliviado. Bahar enxuga o rosto de Peril e pergunta como ela se sente. A professora responde infeliz, mas bem. Bahar diz a ela que eles têm que ir ao hospital para fazer um exame. Peril diz que ela não quer ir e enquanto ela começa a chorar agradece a Bahar, que lhe pede para nunca esquecer Ali e Omer. Ela tem 2 filhos lindos e ela não consegue deixá-los sozinhos porque você se sente infeliz. Peril pergunta o que acontece se ele não aguenta ficar e viver. Bahar diz que não é fácil, mas ele vai aprender, mesmo que não queira. A vida é assim, ela pega no colo e a leva para a cama para descansar. Então ele pergunta se ela quer outra coisa e Peril diz que ela realmente gostaria de ser ela. Bahar diz a ela que ninguém gostaria de ser ela, ele garante. Ela pede que ele ligue para ela se precisar de alguma coisa e sai da sala. Sarp, Leila e os filhos voltam para casa. Bahar recebe seus filhos e pede que tirem os casacos. Então ela se aproxima de Sarp e diz que ele deveria levar Peril para um hospital, já que ele tomou um frasco inteiro de comprimidos. Quando percebeu isso fez vomitar, mas deveriam procurar um médico. Sarp vai rapidamente ver Peril. Bahar pede a Leila que fique sempre com Peril assim que ele sair do quarto. Leila diz que está tudo bem. Sarp entra em seu quarto e se senta ao lado de Peril. Nenhum deles diz nada e apenas se olham. Ao mesmo tempo, vemos que Sirin chega em casa e ouve música muito alta. Ela vê e viu sair do banheiro e sentar no sofá enquanto come. Sirin chega furioso, desliga a música e pergunta se ele transformou sua casa em boate. Faz muito barulho e está tudo uma bagunça. Talvez te tenham dado a casa assim, caso você não se lembre. Você está pagando apenas um quarto e não a casa inteira. Além disso, ninguém naquela casa gosta desse tipo de desastre, então ele tem que escolher entre se comportar bem ou sair de lá. E viu, sorrindo, diz a ela que ela é muito esperta ao expulsá-la de casa e ficar com seu dinheiro. Sirin tira a comida de suas mãos e pede que ela entenda que ninguém a quer. A única razão pela qual ela está lá é porque seus pais tiveram pena dela. Os dois ouvem alguém batendo na porta e Sirin a abre. Ela vê que a Tice diz a ele que viu está com a casa em péssimas condições. A Tice pede para ele calar a boca, porque não é um bom momento. Sirin percebe que Henry chegou com os pertences de Vil. Eles se cumprimentam e contam a Tice que se conheceram no café. Sirin pede a Henry que venha tomar um chá. A Tice olha para ela com estranheza e diz que ela já havia oferecido a ele, mas ele disse que estava ocupado. Henry avisa que não há muita pressa e que podem entrar. Ele não para de olhar para Sirin e diz que vai tirar a última mala do carro. Sirin conta à mãe que o convidaram para tomar chá, mas a casa está horrível. A Tice entra para ver e diz que não é verdade, está tudo muito limpo. Sirin fica surpreso ao ver que Vil organizou tudo rapidamente. Henry entra com a mala de Vil e o recebe com muita alegria. Sirin pendura o casaco de Henry e lhe oferece as sandálias de seu pai. Henry apenas sorri ao vê-la. Henry pergunta a Vil como está sua nova casa. Ela responde que a Tice e Enver são pessoas muito boas. Henry pede desculpas a Tice pela bagunça de seu primo. A Tice diz a ela que não há problema. O marido sempre diz a ela que é preciso entender os jovens, senão eles podem se distanciar e fazer coisas piores. Henry diz que a entenderia se fosse seu pai, mas ele é apenas primo dela, então não tente exagerar. Sirin traz chá e bolo para eles e quando Henry estende a mão, ela vê a aliança e tira o sorriso do rosto. A louca pede ao Sr. Henry que aproveite a comida. Henry pede que ela não o chame de senhor e ela diz que está tudo bem. Enver chega em casa e cumprimenta Henry. Sirin recebe as sacolas do pai e diz que vai trazer uma fatia de bolo para ele. Na cozinha, Sirin pergunta à mãe se Henry é casado. A Tice responde que sim, mas sua esposa morreu da mesma doença que Bahar teve. Sirin finge estar surpreso e diz que é uma pena. Todos sentam na sala para comer e Henry pergunta a Tice se ele pode fazer aquela sobremesa para vender no refeitório, já que ele não está muito satisfeito com os que vende agora e que é delicioso. Sirin diz a ela que eles podem e ela até ajudará a mãe, pois ela também sabe preparar. Os dois se olham e sorriem. Henry diz que então é fato. À noite, a Tice entra em seu quarto e deita-se ao lado do marido.
Ela pergunta a Enver se ela notou algo estranho em Henry e Sirin. Enver pergunta o que está acontecendo com os dois e Atice diz que não tem muita certeza, mas sente que ele gosta de Sirin. Enver diz que isso é impossível e Atice diz que não, eles têm quase a mesma idade e a filha é muito bonita. Enver diz a ela que isso não tem nada a ver com beleza, Henry só aceitou um chá por cortesia, visitou-os e foi embora, ela não sabe de onde tira essas ideias. Atice pede desculpas e diz que só quer que Sirin esqueça Sue e por isso está imaginando coisas. No dia seguinte, Peril desce e entra no quarto de Leila e dos gêmeos. Leila pergunta se ele está melhor e se quer tomar café da manhã com eles. Peril responde que não comerá nada hoje e não se importa se adoecer ou até morrer, Bahar poderá cuidar dos filhos e todos ficarão felizes. Leila vai até a cozinha e encontra Sarp, que pergunta como está Peril. Ela diz que não muito bem, desceu para ver as crianças e depois disse que ia voltar para o quarto. Sarp diz que está bem e vai cuidar dos gêmeos enquanto Leila prepara o café da manhã. Leila percebe que o telefone de Sarp está na sala, pega-o e se tranca no banheiro. Ela liga para Sue e informa que Peril tentou suicídio, não está bem e não tem vontade de comer. Ela diz que ele deveria desligar agora, Sue agradece por informá-lo e desliga a ligação. Leila sai do banheiro e se assusta ao ver Bahar que apenas a cumprimenta e caminha em direção à cozinha. Leila deixa cair o telefone no chão, Bahar olha para ela sem dizer nada e Leila, ao pegar o celular, diz que precisava entrar em contato com o namorado porque ela não consegue entrar em contato com ninguém há muito tempo e ela precisa do emprego, então ela pede que ele não diga nada ao Sr. Sarp. Bahar diz que está tudo bem e Leila coloca o telefone de volta no sofá. No dia seguinte, Ivil entra na cozinha onde todos estão tomando café da manhã. Enquanto Atice lhe serve o café da manhã, Sirin pergunta a Ivil onde mora sua família e o que eles fazem. Ivil responde que sua mãe mora do outro lado do canal e seu pai está morto. Sirin pergunta sobre Henry. Ivil diz que os dois são como irmãos. Enver olha para a filha com desconfiança e depois ouve a esposa perguntar o que o pai de Henry faz da vida. Ivil responde que ele também está morto. Na verdade, os pais de ambos morreram no mesmo dia. Atice lhe dá condolências, mas Ivil diz que está bem. Ao contrário dela, Henry está sempre atento à mãe, embora ela seja uma mulher mal-humorada, mas como nada o perturba, ele fica ao lado dela o máximo que pode. Talvez por isso esteja sempre rodeado de mulheres. Sirin diz que se for assim não entende porque ainda tem o anel na mão. Enver pede que parem de falar de fome e continuem comendo. Sirin pergunta à mãe por que só há picles na mesa se ontem ela encontrou o pai com algumas sacolas contendo tomates. Enver diz que deve estar confusa e se levanta nervosamente ao dizer que tem que sair agora se quiser chegar a tempo. Sirin fica pensando. Por outro lado, Munir entra no escritório de Sue, que o recebe às pressas e manda que ele prepare tudo para ir até Peril buscá-la. Munir conta que a última vez que falou com Sarp o proibiu de voltar para aquela casa. Sue diz que essa é a última coisa com que ele se importa, eles vão buscar Peril agora mesmo para que ele esteja seguro. Munir pergunta se ela está em perigo e Sue chateado diz a ele que sua filha tentou tirar a vida dela porque aquele infeliz Sarp fez algo com ela. Ele já está cansado de tudo e não vai permitir isso. Munir pede que ele lhe dê algumas horas para reunir todos os homens que precisa. Sue diz que está bem e ordena que ele deixe o cargo. Munir sai e fecha a porta, pega seu telefone e liga para Zin. Munir informa que a reunião foi cancelada porque surgiu algo urgente. Azim pergunta o que aconteceu, mas Munir não atende e desliga a ligação. Henry encontra Seida na cozinha e avisa que não tem muita gente no café, então achou que poderiam sair para jantar juntos. Ele conhece um lugar próximo e quando terminarem podem ir. Seida, surpresa, pergunta se ele quer que ela saia para jantar com ele vestida assim. Henry diz que isso não é importante e acha que é uma boa oportunidade para ele para contar a ela tudo o que ele fez nestes anos. Seida diz que é melhor ir outro dia quando ela puder se arrumar melhor. Henry insiste que a aparência é o menos importante e é melhor ela obedecê-lo e não esquecer que ele é seu chefe. Seida sorri e diz que está tudo bem. Henry vai até o caixa e conta a Atice que já há algum tempo conseguiu convencer Seida a sair e está até pensando em apresentá-la a um amigo. Atice diz que isso é um alívio e pergunta quem é seu amigo. Henry apenas diz que ele é um bom amigo e que não deve se preocupar. Atice diz que pode ser uma boa ideia e continua trabalhando.
Poucos minutos depois, Atice entra na cozinha e Seida pergunta quem a trouxe para casa ontem. Atice responde que Henry a levou, aproveitou para lhe oferecer uma fatia de bolo e se ofereceu para vender seus doces e bolos no café. Seida diz que isso é perfeito e que ele pode ganhar mais dinheiro. Na verdade, ela vai jantar com ele hoje à noite e pode recomendar alguns de seus melhores doces. Atice percebe que Seida está muito feliz e tenta falar algo para ela, mas Henry liga para ela e Seida continua lavando a louça. Sirin está comendo alguns sanduíches e uma cliente vem perguntar sobre um tecido para fazer uma manta para um bebê. A maluca finge sorrir e pega um tecido que a mulher gosta. Sirin conta que é um tecido muito bonito. Sua mãe comprou para fazer toalha de mesa, mas alguns restos caíram no fogo e tudo pegou fogo. A mulher preocupada pergunta se aquele tecido é inflamável e Sirin responde que sim, mas o bebê não vai ficar perto do fogo. Nesse momento, o Sr. Dundar entra na loja e cumprimenta o cliente. Ele pergunta se ela já conheceu seu empregado Sirin, e a mulher responde que sim, mas não teve o prazer de lhe dizer que é sua esposa. Sirin fica surpreso. Ao mesmo tempo, Ivil entra no quarto de Sirin por curiosidade e verifica todas as suas coisas. Ela encontra em uma caixa pulseira de diamantes que sua deu a Sirin e sorridente diz que tem bom gosto. Aí vemos que Ivil vai até uma loja de penhores e cumprimenta a dona. Ela mostra a pulseira e quando ele a revista avisa que é uma peça muito cara. Ivil diz a ela que eles farão as coisas como da última vez. O homem diz que é um processo demorado enquanto eles substituem as peças e devolvem para ela. Ela pede para ele fazer isso rápido e o dono diz que está tudo bem. Na casa segura, Sarp e as crianças estão sentados à mesa colorindo. Bahar traz algumas frutas para eles e ouve uma batida na porta. Ao abrir vê um homem com vários guardas. É Sua quem se apresenta como pai de Peril. Sarp se aproxima da porta e, surpreso, pergunta o que ele está fazendo ali. Sua conta que só veio buscar a filha depois que ela tentou tirar a própria vida. Ele tem certeza de que algo foi feito com ele naquela casa. Nizam e Doruk perguntam o que está acontecendo e Bahar vai rapidamente com eles para a cozinha. Su ordena que Sarp conte a Peril, mas Sarp diz a ele que ninguém pode sair daquele lugar. Sua pergunta por que ele não quer que Peril vá com ele. Sarp diz a ele que não o deixará levar Peril à força e com seus filhos. Sua deixa claro a Sarp que a partir de agora todo o seu apoio, recursos e propriedades não estarão mais com ele. Sarp diz que não se importa com o dinheiro, mas se eles saírem estarão em perigo. Sua confessa que Nezir nunca soube do hotel. Peril enganou para ter uma desculpa para ficar naquela casa com eles. Peril aparece atrás de Sarp e diz que seu pai está contando toda a verdade. Ela pede a Sua que a tire de lá e manda a Leila arrumar todas as suas coisas. Bahar sai da cozinha e corre até o quarto de Peril, que avisa que finalmente os deixará em paz. Bahar diz a ele que não é o caso, ela precisa que ele leve ela e seus filhos também. Ela implora que ele os ajude a sair daquela casa. Peril apenas olha para ela. O velho careca afirma que Nezir não sabe nada sobre o hotel. Eles estavam lá e estarão seguros, pois a filha e os netos não poderão ficar naquela casa nem mais um dia. Sarp tenta bater em Su enquanto grita com ele que não vai deixá-lo pegá-los. Os homens de Su separam e Sua com raiva diz a ele que ele nem ousa chamar Peril de esposa. Se ele tivesse a coragem de chamá-la do que ela é, ele iria embora e os deixaria sem incomodá-los, mas ele não consegue. Sarp grita com ele que sua única esposa é Bahar, sempre foi e sempre será. Bahar e Peril ouvem tudo. Bahar novamente pede que ela ignore Sarp e os leve com ela. Por outro lado, Nezir diz a Azim que certamente está tentando enganá-lo e na verdade está tramando algo com quem ele afirma ser seu irmão. Azim diz a ele que seu irmão concordou em ir jantar com ele, mas no final ligou para ele. Minuto para cancelar. Nezir se aproxima dele e o ameaça dizendo que se ele não se livrar de Munir ele o matará. Azim diz que entende perfeitamente, porém, quer dizer que aquele homem há muitos anos deixou de ser seu irmão, porque lhe deu as costas quando precisou de ajuda e quem realmente o ajudou foi ele. E isso é porque ele sempre se sentirá em dívida com seu chefe. De repente, Azim recebe uma ligação e desliga, informa a Nezir que seus homens lhe avisaram que há movimento no hotel. Acabaram de ver alguns homens carregando malas e preparando um quarto. Pode ser que Munir cancelou seu compromisso para levar Peril de volta ao hotel. Nezir fica pensando. Peril diz a Bahar que não pode ajudá-la.
Ela só quer esquecer Sarp e seguir em frente com sua vida. Bahar continua implorando, mas Peril diz a ela que ela realmente não acredita que queira deixá-la sozinha naquela casa com Sarp. Só de pensar nisso parte seu coração, mas isso é algo que ela deve fazer e ela não pode aceitar. Qualquer um com ela. A única coisa que ele deseja é que um dia possa esquecer isso. Bahar diz a ele que para esquecê-lo e voltar para sua vida ele não precisa deixá-los naquela casa. Peril o ignora e diz que sente muito, mas que vai ficar lá com ele. Uma determinada Bahar diz a ele que ela deixará aquela casa com seus filhos de qualquer maneira. Enquanto isso, vemos que Ver está atendendo um cliente e em seguida recebe uma ligação do Sr. Dundar, que está acompanhado de sua esposa e Sirin. Ele informa em Ver que desde que sua filha chegou à loja ele não entendeu por que as vendas haviam diminuído tanto, mas hoje sua esposa percebeu o problema e descobriu-se que Sirin estava obstruindo todas as vendas ao falar mal de seus produtos. Por isso ela não pode continuar tendo Sirin como funcionário, mas a amizade deles continuará a mesma, então ela não deve se preocupar. Ver desliga a ligação e ao mesmo tempo que toca o peito. Muito decepcionado, diz que espera que haja uma boa explicação para tudo isso. Nizam e Doruk ainda estão na cozinha, onde a mãe os deixou. Doruk pergunta se Peril vai sair de casa e Nizam, um pouco chateado, diz que se ele a ama tanto pode ir embora com ela. Doruk pergunta se ela não gosta dela e Nizam responde que não, porque aquela mulher roubou o pai deles. Ele diz à irmã que gostaria de saber se ela ama mais o pai ou a mãe. Nizam responde isso para sua mãe e Doruk decide sair da cozinha. Nizam vai atrás dele. Bahar fica implorando a Peril para não deixá-la naquele lugar porque todos estão desesperados para voltar e se ficarem mais um segundo em casa seus filhos começarão a odiar o pai e ela não poderá fazer nada para resolver isso. Peril pergunta como pretende tirá-lo de lá. Bahar diz que basta levá-los para a cidade e deixá-los em qualquer lugar. Ele promete que nunca mais terá notícias deles. Peril pensa se deve ajudá-la ou não. Azim se encontra em seu carro com uma das funcionárias do hotel onde suspeita que Peril esteja hospedado. A funcionária lhe diz que basta ir ao quarto da senhora e fazer a limpeza. Azim mostra a ela uma foto de Sarp e o funcionário informa que ele é o marido da senhora. No início moravam todos juntos, mas o homem usou outro quarto até saírem do hotel. Azim pergunta se ela sabe se eles vão voltar, ela diz que não sabe. Mas o quarto onde eles estavam foi consertado novamente. Recentemente ela ouviu dizer que alguém voltaria enquanto ela estava limpando o quarto. Quando a funcionária volta ao hotel, leva uma toalha para o quarto onde retornará a Peril e que está sob rigorosa vigilância. Ela avisa um dos guardas que só foi deixar uma toalha que esqueceu. O guarda pede que ela faça isso rápido. A funcionária deixa a toalha no banheiro e tira um microfone do bolso e deixa embaixo do piano. O guarda pede que ele saia. Ela completou seu trabalho e agora Nezir e Azim podem proteger o local. Por outro lado, Sirin vai até a cafeteria de Henry e o encontra no caminho. Ela diz a ele que teve um problema hoje e precisa conversar com a mãe. Henry pergunta se aconteceu algo sério e Sirin apenas diz que não. Henry diz que a Tice está lá dentro, mas quando ele terminar gostaria que ela esperasse por ele porque ele vai sair por um momento, mas ele quer comprar um café para ela. Sirin sorri e aceita. Ela entra no refeitório e ao ver a mãe avisa que foi demitida do trabalho. Seu pai já sabe e está muito bravo. A Tice pergunta o que ele fez agora e Sirin responde que mentiu aos clientes para que eles fossem embora e não vendessem nada. Ela pede para a mãe não perguntar mais nada. Ela precisa que ele ajude com o pai para ela não ficar brava. Ela pode dizer a ele que esse trabalho não era para ela ou algo parecido. A Tice pergunta com raiva como ele poderia assustar os clientes que vinham à loja. Ele estava nos negócios de Dundar, talvez não se importe. Sirin diz que sabe que errou, mas não sabe o que fazer agora. Seida sai da cozinha e sorri ao ver Sirin. Depois pergunta se ela já foi demitida. Sirin pede que ela não interfira e Seida pede ajuda a Tice com alguns pratos. Sirin pede ajuda à mãe, mas a Tice responde que não o fará e se quiser consertar isso terá que falar pessoalmente com Enver. Sirin diz que está tudo bem e sai do refeitório andando muito rápido. Ela inadvertidamente esbarra em Henry, que lhe diz que achava que ela ficaria. Sirin se arrepende e diz que havia esquecido, mas agora não pode aceitar seu café, pois deve procurar o pai para conversar com ele.
Henry pergunta se ela pode ajudá-la de alguma forma e Sirin, sorrindo, apenas diz que aceitará seu convite outro dia. Ela lhe dá um beijo na bochecha e vai embora. Henry sorri e entra em seu negócio. Seida diz a Tissy que gostaria de contar uma coisa a ele, é sobre Arif. Ela não tem conversado muito com ele, mas acha que ele está agindo de forma estranha. A Tissy pergunta o que ela quis dizer e Seida diz que ele ia todos os dias na casa dela para perguntar como ela estava, mas de um dia para outro ele parou de fazer isso. A Tissy diz que eles deveriam ligar para ele ou procurá-lo quando puderem. Henry entra na cozinha e conta que estava conversando com Sirin, mas parecia zangada com alguma coisa. Seida conta a ele que foi demitida do emprego e deve estar muito deprimida agora. A Tissy conta a Henry que o ex-chefe de Sirin é um grande amigo de Enver, que agora está bravo com ela. Henry conta que Sirin foi procurar o pai para conversar sobre o assunto. Ele pergunta onde Enver trabalha e a Tissy responde que trabalha em uma clínica como assistente de um amigo chamado Eza. A Tissy sai com alguns pratos e Henry segue atrás. Seida fica pensando na atitude de Henry em relação a Sirin. Sua sai de casa com seus guardas e Munir, já está tudo arrumado nos carros e Peril também está pronto. Munir pergunta se ele também ordenará a retirada dos guardas da casa. Sua olha para a janela onde Sarpos olha enquanto chora e diz que isso será decidido pela filha. Todos entram nos carros e vão embora. Su está sentado com a filha e os netos e Peril apenas olha para o carro atrás do seu, onde Munir dirige. Ao mesmo tempo, Azim entra no quarto de Nezir e informa que a funcionária do hotel fez a sua parte e plantou o microfone. Nezir diz a ele que seus homens não farão nenhum movimento sozinhos até terem certeza do que está acontecendo. Não devem esquecer que o seu objetivo é o Sarp. Azim pede que ele não se preocupe e lhe dá um celular de onde ele pode ouvir tudo o que acontece naquele quarto de hotel. Nezir pergunta o que acontecerá com o assunto pendente no prédio. Azim apenas responde que cuidará disso esta noite. Arif está com um cliente, seu pai e um amigo. Arif pensa um pouco e pede ao amigo para cuidar do café enquanto ele volta. Yusuf se irrita e diz que parece que ele é transparente porque pede coisas para outro homem enquanto seu pai está ali. Arif desce o rua e algumas mulheres o param e lhe dão uma linda flor. Um deles avisa que é dia da mulher e que ele pode presentear uma mulher importante em sua vida. Arif aceita a flor e outro pequeno presente. Ele continua andando e chega ao refeitório cheio de fome. Os dois se cumprimentam e Arif diz que precisa conversar um pouco com Seida. Ele se sente e Seida sai da cozinha. Ela pergunta onde você esteve todo esse tempo e Arif diz com Bahar. Seida pergunta como está a amiga e Arif responde que ela está muito mal. Na verdade, a estão mantendo como prisioneira. Ela tentou tirar as crianças de lá e planejou falar com a polícia, mas Sarp não deixou. Seida diz que então eles deveriam ir até a delegacia de Bahar, mas Arif diz a ela que Bahar tem medo de que as crianças se envolvam em um tiroteio ou algo assim. Seida então pergunta quanto tempo eles ficaram trancados naquela casa. Ela não pode contar a Tissy que sua filha parece uma refém. Arif, preocupado, diz a ela que por isso veio procurá-la no café para que juntos encontrem uma solução. Seida vê a flor na mesa e pergunta para quem é. Arif diz que deram para ele na rua e dá para Seida. Henry olha isso com estranheza e Arif diz ao amigo que é melhor deixá-la continuar trabalhando, se despede e vai embora. Sirin chega à clínica onde Enver supostamente trabalha. Ao entrar na recepção pede permissão para ver o Sr. Enver Sarikadi, já que sua filha veio visitá-lo. A recepcionista diz que ela é a única que trabalha ali com o médico e que ela deve estar confusa. Sirin fica surpreso, mas diz que talvez tenha sido um mal-entendido e sai do local. Poucos minutos depois, ela chega em casa e pensa que Viu não está, mas ao entrar na cozinha percebe que Viu está ali preparando um sanduíche enquanto ouve música com fones de ouvido. Sirin se assusta e tira os fones de ouvido. Ela nota uma garrafa de cerveja e pergunta se ele já transformou a casa em bar. É melhor não irritá-la, ela já está bastante nervosa. E Viu pede que ele a deixe em paz e pergunta se ela foi demitida. Sirin pergunta se a Tissy contou a ela, e Viu apenas ri ao ver que ela adivinhou. Ela pergunta por que a demitiram e Sirin grita com ela que ela não se importa com isso e diz que ela não deveria ficar com raiva. Ela pode ir chorar para Henry e tenho certeza que ele a contrata. Sirin sai da cozinha e sorri ao perceber que é uma ótima ideia. Peril se lembra da conversa que teve com Bahar, que lhe pediu que os tirasse daquela casa e os deixasse em qualquer lugar para nunca mais ter notícias deles.
Periu disse a ele que salvaria a vida dela pela terceira vez se não a levasse com eles. É perigoso e eles não podem voltar para sua casa ou o pegariam imediatamente. Eles não têm ideia com que tipo de loucura estão lidando. Nezir é um psicopata e por isso eles não podem sair daquela casa. Periu disse-lhe que se ela lhe contasse tudo isso seria para o bem dela e de seus filhos. Bahar apenas olhou nos olhos dela e disse que iria com ela. Então Bahar desceu até a sala e pediu a sua que levasse ela e seus filhos com eles. Surpreso, Sap não disse nada e Sua apenas pensou. Sua segura a mão da filha e avisa que seu passaporte expirou, mas que lhe darão um novo em alguns dias. Periu avisa que eles precisam de uma autorização assinada por Sarp para retirar as crianças do país. Sua diz a ele que ele cuidará disso e que não deve se preocupar. Periu fica lembrando do que aconteceu com Bahar. Sua negou-lhe ajuda e disse que ele tinha que ficar ali. Bahar caminhou tristemente em direção aos filhos, mas Doruk correu até seu pai para abraçá-lo. Nizam perguntou se Ali, Omer e Leila também iriam embora, e Bahar respondeu que sim, mas seu pai ficaria. Nizam ficou feliz e correu para abraçar Sarp, que então se aproximou de Periu e pediu que ela ficasse, mas ela disse não. Ela disse a ele que estava deixando Bahar lá para que ele aprendesse a conviver com alguém que não o ama e que fica pensando em outra pessoa o tempo todo. Ele deveria saber como se sente e viver essa frase. Então ela saiu de casa e enquanto caminhava não pôde deixar de chorar. Bahar se aproxima de Sarp e pede que ele não chore porque as crianças não estão acostumadas a vê-lo assim e não entendem o que está acontecendo com ele. Além disso, você não precisa se preocupar, pois o hotel para onde vai é seguro. Sarp diz a ele que ele está com um mau pressentimento e que todos deveriam ter ficado lá com ele. Doruk pergunta ao pai se ele está chorando porque Ali e Omer foram embora. Sarp responde que sim e os dois pequenos o abraçam e pedem para ele nunca mais os deixar sozinhos. Doruk diz à irmã que acha que é o momento certo para cumprir a regra da dança. Nizam explica ao pai a regra que eles têm de dançar todos os dias, independentemente de estarem tristes. Sarp enxuga as lágrimas e junto com Bahar se esforçam para dançar um pouco para ver os filhos sorrirem. Arif retorna ao refeitório depois de visitar Seida. Seu amigo conta que Yusuf ficou muito bravo quando o deixou no comando, depois pergunta por que ele está tão bravo com seu pai. Arif responde que é como sempre. Seu amigo diz que ele não acha normal. Ele sente que Yusuf os enganou naquela noite para tirá-los de lá e mantê-los afastados para que aqueles homens pudessem entrar livremente no prédio. Ele conta a Arif que ouviu dizer que ele sempre disse que seu pai venderia sua alma ao diabo por dinheiro. Arif diz que é verdade, mas isso é diferente. O amigo dele diz que está tudo bem, ele só mencionou isso porque todos os seus amigos estão falando da mesma coisa na vizinhança. Arif apenas pede que ele não os deixe falar besteiras, a polícia ainda o vigia. Os dois permanecem em silêncio, pensando. À noite, Munir chega com Periu, Leila e as crianças de volta ao quarto do hotel. Munir diz a Periu que já verificaram tudo e parece estar em ordem para que ela fique tranquila. Periu agradece e Munir espera a saída de todos os guardas. Ele conta a ela que o senhor guardas da casa segura ou não. Vemos que Nezir está ouvindo tudo em seu quarto. Periu responde a Munir que ela não é uma assassina. Ela não quer ter nas mãos o sangue de Sarp, uma mulher e duas crianças. É melhor você fingir que não fez essa pergunta a ele. Munir diz que está tudo bem e sai da sala. Nezir ordena que Azim encontre aquela casa segura. Azim responde que sim, mas precisa de mais pistas, pois é um país grande e eles não sabem se ainda estão em Istambul. Nezir pergunta há quanto tempo seu irmão Munir não se comunica com ele. Azim responde que cerca de 8 horas atrás, Nezir disse a ele que aquela casa não deveria estar localizada a mais de 4 horas de Istambul. Ele ordena que ouçam tudo o que dizem para coletar pistas e não perder nenhum detalhe. Azim aceita a ordem e Nezir suspira e toca seu peito. Bahar está na cozinha preparando a comida e acompanhada dos filhos. Doruk pergunta se ele lamenta a partida de Ali e Omer. Bahar apenas responde que ela sente muito se ele fez isso também. Nizam diz que não sente muito, então ela se sente melhor como se eles estivessem em casa. Doruk diz que está um pouco arrependido porque o pai está triste e sabe que ele não está bem porque adormeceu no quarto dos gêmeos. Bahar pede aos filhos que a ajudem a preparar as almôndegas para o jantar. Ela lava as mãos e vai para o quarto dos gêmeos onde encontra Sarp dormindo. Bahar olha para ele.
Procura um cobertor e o cobre para que não sinta frio. Ao mesmo tempo, Sua entra em sua caminhonete com Munir e pergunta por que aquela mulher Bahar quer sair da casa de campo mesmo sabendo que ela e seus filhos correm grande perigo se partirem ou pior ainda, por que ela quer voltar para ela. Casa, que foi palco do assassinato de seu melhor amigo, Munir responde que também não sabe, gostaria pelo menos de entender como as mulheres pensam. Henry entra na cozinha e vê a flor que Arif deu a Seida em um vaso d'água. Ele pergunta o que ela está fazendo tão tarde no café e Seida responde que está terminando de secar a louça. Henry pede que ela lembre que ele a convidou para jantar, ela pode deixar isso e mandar outra pessoa terminar. Seida diz que tudo bem, mas depois para dar-lhe algum tempo para ir para casa e se preparar. Henry diz a ele que isso não é necessário, assim ele fica lindo e irá jantar com uma mulher maravilhosa. Alguns minutos a pé até um restaurante. Henry pergunta se devem pedir vinho. Seida diz que não pode beber bebida alcoólica porque está tomando remédios que a fazem se sentir melhor. Henry pergunta quem os deu a ela e Seida responde que os comprou por recomendação de alguns vizinhos e que na verdade funcionam porque ela não chorou de novo. Preocupado, Henry avisa que ele não deve tomar remédios sem orientação médica. Ela pode pensar que é bom para ela, mas na verdade a está machucando. Ele a faz prometer não continuar tomando aqueles comprimidos e ela diz que está tudo bem. O dono do restaurante e amigo de Henry aproxima-se da mesa para cumprimentá-lo. Henry a mostra para sair e o dono a olha um pouco mal por causa de sua aparência, mas ainda assim a cumprimenta. Ela avisa que vai deixá-los saborear a comida, mas primeiro os convida para um passeio que farão com outro amigo. Henry avisa que eles vão pensar no assunto e depois lhe darão uma resposta. A proprietária diz que ela está bem e vai embora. Henry pede salmão para a garçonete para os dois e Seida não para de olhar para ele enquanto sorri. Enquanto isso, Sirin ouve alguém batendo na porta e sua mãe a abre. É em ver quem rapidamente entra furioso no quarto da filha e exige que falem sobre o trabalho dela. Sirin diz que fará isso com prazer, mas primeiro ele deve explicar a ela por que não trabalha na clínica com o Dr. Eza como ele disse, foi procurá-lo lá para conversar, mas percebeu sua mentira. A Tice entra, pede que os dois saiam para a sala e eles discutirão o assunto juntos. Ela pede a Evil para ficar com eles porque é algo tão grande que não importa mais o que eles vão dizer. Todos saem para a sala e a Tice com raiva diz a Sirin e Evil que é melhor eles serem úteis. Ambos não servem para nada. Ela olha para a filha e pergunta por que ela não respeitou seu local de trabalho. Talvez ele não tenha vergonha de desonrar o pai com um amigo ou tenha esquecido quanto a dignidade é importante para o pai. Sirin diz que sabe e agiu sem pensar. A Tice diz à filha que sua mente é governada pelo diabo e ela está cansada. Ela pergunta ao marido o motivo que Dundar lhe deu para demiti-la e Enver responde que Sirin usou os panos de bebê para acender uma churrasqueira e correu até os clientes dizendo que não havia o que procuravam. A esposa de Dundar se passou por cliente e foi quem percebeu tudo. A Tice conta a Enver que sua filha até foi ao refeitório pedir que ela intercedesse por ela diante dele, mas ela não percebe o quanto está brava também. A velha Tice acabou e ela não vai mimá-la nem por mais um segundo. A Tice pergunta ao marido por que ele não diz nada, mas Enver, assustado com o que Sirin descobriu, apenas diz que não há mais nada a dizer. A Tice pergunta a Sirin se ele conseguiu ver o pai na clínica. Sirin olha para ele e diz que sim, ele foi mas não o encontrou porque estava ocupado. A Tice se tranca no banheiro, e Evil vai para seu quarto e Enver olha para a filha com espanto porque agora ela lhe deve um favor. Ela pergunta como ele lidou com a perda da esposa, ele conta que depois que ela morreu não se lembra muito do que aconteceu porque só queria esquecer. Nos primeiros dias as pessoas choraram porque ficaram em choque, enquanto ele apenas sentia-se ausente, sem poder pensar. Os olhos de Henry se enchem de lágrimas e ele conta que nos dias seguintes à morte de sua esposa ele mergulhou na escuridão e sentiu que também havia morrido. Seida pergunta o que acontece depois de passar por essas etapas, é possível esquecer? Henry responde que a dor é contínua e nunca passa. Quando essa pessoa vai embora, algo dentro de você também morre e você nunca mais será o mesmo. Ele morreu pouco a pouco desde que seu pai, seu tio e sua esposa morreram e o que resta dele nesta hora jantando com ela. Henry pede desculpas por deixar o jantar um pouco triste e pede que comecem a saborear a comida. Seida diz a ele que não há problema. Ela descobriu que é melhor falar das coisas do que tentar esquecê-las e isso ajuda muito. Henry diz que é verdade, mas eles deveriam mudar de assunto.
Ele pergunta se ela tem namorado, pois lembra que muitos caras gostavam dela. Surpresa, Seida responde que não tem e que os homens que gostavam dela só queriam aproveitar. Henry pede que ele não fale assim, pois todos os homens não são iguais. Seida diz que tem razão, conhece homens muito bons como Arif ou seu pai em ver. Henry diz a ela que Arif parece estar muito interessado nela e pergunta se eles estão em um relacionamento. Seida responde que não e depois de pensar pergunta a Henry se foi Arif quem lhe pediu para lhe dar um emprego no refeitório. Henry diz que sim, mas não quer problemas com isso. Seida ri e diz que todos sempre procuram uma forma de ajudar uns aos outros. Ela teria feito o mesmo por Arif, se a situação fosse inversa. Seida deixa claro que é apenas amiga de Arif, pois ele ama Bahar e ela também o ama. Henry, um pouco espantado, diz que está tudo bem. Seida também confessa que teve um relacionamento com o pai de Arif, embora não tenha sido nada romântico. Ela fez isso porque não precisava pagar o aluguel e ele a ajudou com algumas dívidas, mas agora está tudo acabado. Henry olha seriamente para Seida e pede que ela lhe conte sobre Sirin, embora tenha a impressão de que ele não a aprecia muito. Seida, um pouco séria, diz que isso é verdade, mas nem mesmo seu pai Enver a ama muito. Henry pergunta por que Seida diz que não há ninguém que goste muito daquela mulher. Henry apenas olha para ela e não diz nada. A dona do restaurante avisa que se quiserem ir com ela é hora de ir embora. Henry ajuda Seida com o casaco e eles saem do restaurante. Bahar está deitada na cama com os filhos prontos para dormir. Nizam pergunta se algo está errado com seu pai e Bahar responde que não há nada de errado, ele está apenas cansado. As crianças dizem que acham que o pai está deprimido. Eles ouvem Sarp bater na porta e então a abrem. Ele deseja uma boa noite a todos, mas antes de dormir pede que ela durma com eles. Bahar diz a eles que esta noite eles dormirão com o pai dela e ela irá dormir na sala. Ela sai da sala e Sarp, sorrindo, deita-se no meio dos dois filhos e os abraça. Os pequenos também sorriem e fecham os olhos. Seida está em uma festa com Henry e seus amigos. A loira não se sente muito confortável e fica apenas sentada no sofá. Henry sinaliza para ela ir com eles, mas Seida diz que não e a dona do restaurante avisa que irá acompanhá-la por um tempo. Ela se aproxima de Seida e tenta falar com ela contando que Henry contou que ela trabalhava em outro lugar. Seida conta que trabalhava em um bar, a mulher começa a rir e depois pergunta se ela está falando sério. Seida responde que sim, ela era cantora de bar. A mulher volta para Henry que pede novamente a Seida para ir com eles. Seida se aproxima e enquanto eles conversam ouve alguém batendo na porta. Seida abre e uma mulher do outro lado a olha da cabeça aos pés e entra sem dizer nada. Essa mulher cumprimenta Henry e suas amigas e avisa que vai dar o casaco para a garçonete. Ela joga o casaco para Seida e Henry ele diz a ela que ela é uma amiga de infância. A mulher não se desculpa e continua conversando. Henry vai até a cozinha tomar um drink, enquanto Seida se sente tão mal que abre a porta e sai do local sem que Henry perceba. Seida anda sozinha pela rua chorando, porque não se sente nada bem. Enquanto isso, vemos dois homens entrando na vizinhança de Arif garantindo que ninguém os veja. Eles chegam ao refeitório de Arif e abrem os cadeados das portas. Um deles entra com uma lanterna enquanto o outro vigia a entrada. Seida caminha pela mesma rua e olha desconfiada para esse homem, mas continua seu caminho e entra no prédio. Ela bate na porta de Arif e avisa que há um homem suspeito na frente de seu negócio. Arif diz que está bem e vai verificar. Seida pede a ele a segunda via da chave de seu apartamento, já que ela deixou tudo na festa. Arif pergunta de onde ela vem tão tarde sem nada. Seida responde que estava com Henry em uma festa e sobe. Arif sai do prédio e vê dois homens se afastando. Ele verifica se a fechadura de sua empresa está segura e se tudo está em ordem, para não pensar nada de ruim. No dia seguinte vemos Sarp sentado ao lado de Bahar, que passou a noite no sofá. Ela acorda e pergunta onde estão as crianças. Sarp responde que eles ainda estão dormindo. Bahar vê que Sarp está deprimido e pede que ele não se comporte assim. Ele deveria estar mais forte porque as crianças não suportam vê-lo assim, estão preocupadas e assustadas. Sarp pergunta se ela pensa o mesmo, ele sabe que ela o odeia demais depois de tudo que ele disse a ela. Bahar diz que ficou furiosa naquele dia. Sarp deixa cair algumas lágrimas e diz que não sabe o que se tornou ou quando ficou assim. Bahar pede que ele não pense nisso agora,
pois sua prioridade é pensar em como eles vão se libertar dos problemas para sair daquela casa. Sarpa interrompe e aborda o mesmo assunto, dizendo que está decepcionado consigo mesmo, não sabe onde estava o homem que ela tanto amava. Ele era um homem que amava a natureza, que era gentil com as pessoas, mas isso não é mais o mesmo. O mesmo aconteceu com Peril, que era uma boa mulher e muito gentil. Ele mesmo se encarregou de mudar isso, sem falar que por causa dele morreu seu melhor amigo Yelis, ele machucou todas as pessoas que amava. Peril saiu de casa e teme que algo ruim aconteça com ela e seus filhos. Bahar olha nos olhos dele e pede que ele se concentre no que é realmente importante. Nada de ruim acontecerá com ele se ele contar a ela seus planos para apoiá-lo e sair de tudo isso. Sarpa apenas responde que não tem nenhum plano. Gostaria de saber como resolver, mas não tenho ideia. Bahar está muito preocupado. Atice sai do quarto e vê o marido sentado na sala. Ela pergunta onde estão as meninas e Enver responde que Viu ainda está dormindo e Sirin está no banheiro. A maluca sai do banheiro, cumprimenta-os e vai até a cozinha. Atice, ainda irritada, diz que está cansada dessa atitude e comportamento. Ela pega a bolsa de Sirin e leva para seu quarto onde vê que há muita desordem e começa a se organizar. Ela deixa cair uma caixa e encontra a pulseira de diamantes que Sirin havia escondido. Atice pergunta à filha onde ela conseguiu aquela pulseira, e Viu abre a porta e ouve tudo, assim como Enver que também pergunta à filha como ela conseguiu. Atice diz com raiva que deve ter sido um presente de sua, ela deveria ter vergonha de aceitá-lo. Sirin pede à mãe que não fale com ela sobre a vergonha quando ela fugiu com o pai há muitos anos, quando ainda era casada com outro homem. Furioso, Enver tenta persegui-la para bater nela, mas Sirin corre e diz que ela está falando a verdade. O pai dela correu atrás de uma mulher casada e nenhum dos dois se importou, então eles não têm o direito de julgá-la nem qualquer autoridade moral. Atice grita com ele que ele não sabe o que está dizendo e também não tem ideia de tudo que eles passaram, eles já pagaram mais do que por todos os seus erros há muito tempo. Enver apenas pede à esposa que não fale mais e quando Sirin vê sua mãe prestes a chorar, pede desculpas e diz que ela ficou chateada porque sempre acreditaram que ela é culpada de tudo. Além disso, os diamantes daquela pulseira são falsos. Ele comprou porque não é genuíno e é uma boa imitação. Atice diz que irá ao joalheiro para confirmar se isso é verdade ou não, mas um Sirin nervoso apenas pede que ela devolva. Atice responde que não. Enver, muito decepcionado e triste, diz que vai sair para passear e Atice pede que ele espere por ela. Ela manda Viu e Sirin prepararem seu próprio café da manhã e sai de casa com Enver. Atice e Enver caminham juntos pela rua. Ela diz que a filha os machuca quando sabe que eles descobriram alguma coisa, é muito doloroso e só busca fazer com que eles se sintam mal. Enver diz que é verdade e que lhe dói muito ouvir essas palavras da própria filha. Atice conta ao marido que desde o momento em que decidiram ficar juntos sabiam que teriam que aguentar todo tipo de avanço. Mesmo o pai de Bahar nunca a perdoou e tornou sua vida miserável. Todos os apontaram e não pararam de julgá-los. Enver diz que viveria tudo de novo com prazer. Atice diz que também não se arrepende de nada, porque estar ao lado dele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela em sua vida. Porém, ele acredita que se pudesse mudar alguma coisa seria ter lutado muito mais por Bahar, mesmo que ela não o quisesse. Ela se arrepende de tê-lo abandonado com o ex-marido, foi seu pior erro e até hoje não consegue se perdoar. Enver para e com um sorriso pergunta se ele se arrepende seriamente de ter decidido ficar juntos. Atice responde que não se arrepende de nada que tenha vivido com ele porque o ama muito e é grata por acordar ao lado dele todas as manhãs. Enver beija a testa de sua esposa e enquanto caminham ele pergunta o que farão com Sirin. Aquela jovem perdeu o controle, é uma pena o que ela fez na loja do Dundar e agora eles estão com o problema da pulseira de diamantes. Atice pede que ele se acalme, porque talvez ele tenha comprado e seja uma boa imitação. Enver pede que ela não continue a defendê-la e Atice diz que ela tem razão, mas não pode puni-la como se fosse uma criança, pois agora ela é uma mulher. Além disso, ele não a convenceu a voltar ao psiquiatra e não concluiu o tratamento. Eles voltam para casa. Viu e Sirin estão na cozinha preparando o café da manhã, Viu pergunta se é verdade que quando Atice ainda era casada ela fugiu com Enver. Ela achava que eram pessoas decentes, mas aparentemente sua vida tem sido interessante.
Ele achava que só na casa dele e de Henry faziam dramas assim, mas não. Sirin sorri e pergunta o que estava acontecendo na casa de Henry, e Vil responde que seu tio gostava muito de viajar, ele era um espírito livre e gostava muito de arte. Por outro lado, a tia sempre foi amarga e nunca sai de casa. Sirin ri e diz que eles devem ter discutido o tempo todo, e Vil diz que justamente o motivo pelo qual seu tio viajava era para não estar perto de sua esposa. Henry foi praticamente criado pela tia que o disciplinou com mais rigor e ele herdou a cafeteria do pai. Sirin pede que ele lhe conte como era a esposa de Henry, e Vil lhe diz que ela era uma mulher muito chata e talvez tenha morrido de tédio. E Vil olha para Sirin e pergunta de onde veio aquela pulseira e quem é aquele sua que sua mãe mencionou. Sirin diz que comprou a pulseira em uma loja e não está interessada em sua, e Vil olha mal para ela e eles continuam cozinhando. Por outro lado, Arif toma o café da manhã na sala enquanto assiste televisão com o pai. Ele ouve uma batida na porta e ao abrir vê que é seu amigo Talat com um outro homem. Talat diz a ele que este homem veio ver seu carro que está à venda. Arif pega o paletó e sai de casa, e Yusuf vê pela janela que seu filho está mostrando o carro para vendê-lo e que é um tanto triste ter que fazê-lo. Quando Arif retorna, Yusuf pergunta se ele vai vender o carro e Arif responde que isso é problema dele e é melhor deixá-lo em paz. Yusuf se levanta e diz a ela que certamente precisa de dinheiro para ajudar Bahar e dar o dinheiro para ela, sempre agindo como um estúpido. Arif grita com raiva para ele sair dali e fecha a porta. Do outro lado, Yusuf grita que enquanto aquela mulher está com o marido, ele está vendendo o carro e entregando seus bens. Ele o abandonou e continua atrás dele. Arif apenas pensa e não diz nada. A Tice e Enver estão tomando o café da manhã. A senhora termina o chá e se levanta, avisa que vai sair agora para a joalheria, vai para o shopping, onde também abre aos domingos. Sirin a interrompe e diz que ela só vai perder tempo. Enver, irritada, pede à filha que pare de procurar desculpas para tudo. A Tice pede que não lutem e eles vão verificar se a pulseira é falsa ou não. Sirin segue a mãe até a sala e pergunta se ela não confia nela. Além disso, ele não gostou de falar sobre sua vida pessoal na frente de Vil. A Tice diz a ele que entende sua preocupação e que gosta de Henry e não quer que ele saiba o que ela fez. Sirin diz que é verdade, ela não só gosta dele, mas também sabe que ele gosta dela e não gostaria que Vil contasse a Henry que um velho lhe deu alguns diamantes, com isso ela perderia a oportunidade e Henry iria parar de procurá-la. Então ela não teria escolha se não continuar com sua. Um dos guardas de Peril entra na sala e traz café e frutas. Ela pede para ele deixá-los sobre a mesa e antes de sair o guarda vai até o piano pegar uma mamadeira de um dos bebês que estava no chão. Quando o guarda se vira para olhar embaixo do piano, ele percebe o microfone que está ali colocado e sabe que não é dele. Peril pergunta se tem algo errado e ele responde que não, apenas termina de levantar a garrafa e sai preocupado da sala. Munir entra apressado no escritório de Sua. Sua diz a ele que eles têm um grande problema e devem resolvê-lo imediatamente. Munir se sente e pergunta o que está acontecendo. Sua diz a ele que estava pensando ontem à noite porque Bahar queria voltar com eles para a cidade. Lhe pareceu muito estranho que ele quisesse sair daquela casa com seus filhos sabendo que eles estavam em perigo. Depois de pensar sobre isso, ele descobriu um motivo que ela pode ter e é que ela com certeza acredita que assim ele não correria nenhum risco e quando tirassem de lá ele não iria direto para casa, mas para a polícia. Se isso acontecer, eles estariam perdidos e não podem permitir isso. Munir recebe uma ligação do guarda do hotel, que conta sobre o microfone que encontrou embaixo do piano. Munir desliga a ligação e informa o mesmo para Sua. Ele diz que devem ter ouvido todas as conversas, mas ninguém tocou no microfone e eles não perceberam que já sabem. Peril também não sabe. Sua ordena que ele não faça nada e pede que prepare os homens para irem ao hotel. Antes de partir, Sua para Munir e também ordena que ele reúna os guardas que estão na fazenda. Ele não se importa com o que Peril disse, deve chamá-los para irem com eles ao hotel. Munir pensa e sai do escritório. Sarp e as crianças estão preparando biscoitos e quando Bahar entra na cozinha, Sarp diz aos filhos que esses são os biscoitos favoritos da mãe. Nizam pede alegremente à mãe que faça biscoitos com eles, mas todos ouvem um barulho de animal vindo do jardim. As crianças correm para olhar e veem que é um burro perto da entrada. Eles alegremente pedem à mãe que os deixe acariciar o burro por um tempo.
Bahar diz que está tudo bem e as crianças vão embora. Bahar diz a Sarp que ele parece melhor e ele diz que sim. Na verdade, ele está feliz porque já pensou em um plano e eles estarão livres de qualquer perigo. Bahar pergunta qual é o seu plano. Por outro lado, vemos que Atice foi à joalheria do shopping para verificar a pulseira de diamantes. Pouco depois, ela volta para casa e Viu abre a porta para ela. Enver pergunta o que o joalheiro lhe disse e Atice devolve a pulseira para a filha enquanto diz que os diamantes não são reais. E Viu sorri ao vê-los e lembra o que fez com aquela pulseira ao substituir os diamantes verdadeiros por falsos. Sirin, atônita, finge que já sabia e diz à mãe que não deveria ter feito tanto drama sobre isso. Atice entra em seu quarto e Sirin vai atrás de sua mãe que pede desculpas por tê-lo incomodado, mas as joias pareciam muito reais. Porém, ficou feliz quando o joalheiro lhe garantiu que aquelas pedras eram apenas zircões. Atice pede desculpas novamente à filha e a beija na bochecha. Surpreso e irritado, Sirin diz que não há problema e sai da sala. Yusuf termina de se vestir e bate na porta do quarto de Arif. Ele pede que ela se abra e não exagere com seu mau humor. Nesse momento, ouve-se uma forte batida na porta do apartamento. Yusuf abre e vê que há 3 policiais que foram atrás de Arif. Poucos segundos depois vemos Arif saindo com os policiais que o obrigam a abrir sua cafeteria. Arif remove as fechaduras e abre a porta. A polícia pede para ele ficar do lado de fora e entra para verificar todo o lugar. Seida, nervosa, corre e pergunta a Arif o que está acontecendo, ele apenas responde que não sabe. Um dos policiais balança a cabeça e diz que já encontraram o que procuravam. Outro policial manda algemar Arif e seu pai, que ficam em estado de choque sem saber o que está acontecendo. Um policial sai com uma arma em uma bolsa como prova e todos ficam surpresos ao ver isso. Seida grita que é tudo um erro, mas Arif e Yusuf são colocados em patrulha, assim como 2 de seus amigos. Arif não diz uma palavra e apenas olha para Seida. Ela está muito preocupada e observa a patrulha ir embora sem saber o que fazer. Sarp e sua família saem para o jardim e passam um momento agradável juntos enquanto estão com o burro na frente de sua casa, brincam e riem. De repente um dos guardas se aproxima de Sarp e informa que ordenaram a todos os guardas que sair de lá e deve sair imediatamente. Bahar e Sarp se entreolham muito nervosos. Sarp vai embora com o guarda e diz que ele está louco se pensa em abandoná-lo agora, ele não se importa de quem recebeu essas ordens e se quiser pode pagar o dobro do que Su está pagando. Sarp pede que ele vá até os outros guardas e discuta sua negociação para ficar. O guarda obedece e vai. Sarp volta para Bahar e as crianças e diz que já cuidou disso, mas quando se vira para olhar para os guardas percebe que eles decidiram ir embora mesmo assim. Sarp corre em direção a eles, mas não consegue alcançá-los. Ele olha assustado para Bahar e fecha rapidamente a entrada principal. Su e Munir chegam para ver Peril no hotel. Um dos guardas diz em voz baixa onde está o microfone. Sua cumprimenta a filha e diz que ela veio porque queria saber como ela estava. Peril diz que está surpresa porque ele nunca vem vê-la no hotel, a menos que algo importante aconteça. Eles se sentam e Peril pergunta se os passaportes já estão aí. Sua responde que chegarão em breve. Peril também pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Sarp e Sua. Olhando para o piano, responde que não sabe de nada. Você deve continuar se escondendo nas montanhas com seus filhos e ex-mulher e mencionar o nome da cidade. Nezir fica sabendo que Su acabou de fornecer a localização específica de Sarp e fica animado. O velho careca pede à filha que não pense mais naquele homem, pois ele não vale a pena. Azin entra no escritório de Nezir e diz que já os localizou graças a Sua. Nezir, sorrindo, traz à tona uma das fotos do filho e apenas diz que muito em breve irá vingá-lo. Seus olhos se enchem de lágrimas de felicidade.